na altura da Rafael Sampaio, da Paula Bueno e mais à frente na altura da Sacramento e da Francisco Glicério. Consórcio de serviços, a Embracon tem. Viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. embracon.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. 17-2. Boa tarde para você que se liga no som da Rádio Bandeirantes. Hoje vamos até as 19h15. Vamos colar do jogo do Palmeiras. Libertadores é aqui na Bandeirantes. E a partir de agora, a convocação para o maior time do rádio e as principais manchetes esportivas de hoje. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa tarde, um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A situação da Macaca não é nada fácil. Ontem, mais uma derrota para o Vitória lá em Salvador. 1-0 para o time baiano. Resultado que ainda mantém a Macaca na zona do rebaixamento. E a grande pergunta que está na cabeça do torcedor ponte-pretano: o que será do futuro da Ponte? Por enquanto, Gilson Kleina será mantido no comando técnico da Ponte. Mas a partida de sexta-feira pode ser decisiva para o treinador da Macaca. Ô, Cobrão! Destaque do Guarani, diz aí, Marquinhos. Ô, Batistão, tá tudo bem por aí, Batista? Sim, tá tudo bem. Por aqui está tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo Band. E por aí? Por aqui também, Batista, tudo Band. Dia de reapresentação do elenco do Guarani. Os atletas estão trabalhando já com o foco voltado para a partida de sábado contra o Vasco. O jogo não será mais às 7, e sim às 21 horas. Para essa partida, técnico Daniel Paulista aguarda uma posição do departamento médico sobre os jogadores que estão em tratamento. E com relação a Júlio César, este sim, já é desfalque certo do Guarani. Batista. Dança das cadeiras entre os times da Série B. Marcelo Cabo assume o Goiás. Lisca doido é o novo técnico do Vasco e Henderson Moreira foi escolhido para dirigir o Botafogo na Bezona. Corinthians. Salve o Corinthians. João Paulo Capelanes. Atenção, ótimas notícias pro corintiano nesta quarta-feira. Renato Augusto rescindiu seu contrato com o futebol chinês e está totalmente livre no mercado agora sim para assinar com o Corinthians. A informação que a Rádio Bandeirantes tem é que o jogador já recebeu uma ótima proposta
3 anos de contrato no mínimo para que esse atleta de 33 anos, que fez muito sucesso no Corinthians, principalmente no ano de 2015, com o título do Campeonato Brasileiro, o Renato Augusto volte a ser jogador do Timão. Ainda esta semana há expectativa muito grande entre os torcedores, dentro da diretoria, que ele seja anunciado oficialmente. Em relação a Roger Guedes, segue na mesma, aguardando a rescisão de contrato, assim como o Renato Augusto, para que ele também possa voltar ao futebol brasileiro e jogar na equipe corintiana. Dentro de campo, Corinthians segue a preparação. Próximo jogo só na segunda-feira que vem contra a equipe do Cuiabá fora de casa. Expectativa que o técnico Silvinho não faça grandes mudanças em relação ao time das últimas partidas. CBF planeja jogos das quartas de final da Copa do Brasil com a presença dos torcedores nos estádios. Jogos serão previstos ou estão previstos para o final de agosto e início de setembro. A entidade aguarda apenas a liberação das autoridades públicas. Palmeiras, quando surge o alviverde. Vinícius Bueno. Apesar de ter negociações avançadas com a Roma da Itália, Matias Vinha treinou normalmente nos últimos dias e deve ser titular hoje à noite contra a Universidade Católica do Chile no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Mesmo antes do negócio ser finalizado, a diretoria alviverde já analisa o mercado em busca de uma reposição. Abel Ferreira, que vem de uma ótima sequência, com apenas uma derrota nos últimos 11 jogos e 7 vitórias seguidas, deve continuar rodando o elenco. E a tendência é de que o técnico português faça 6 trocas no time que bateu o Atlético Goianiense neste domingo pelo placar de 3-0. Se não houver nenhum problema de última hora, o Verdão vai a campo com Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Meio campo deve ter Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Rafael Veiga, com uma dupla de ataque tendo Breno Lopes e Daverson. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Os Estados Unidos com direito a 50 pontos do grego Giannis. O Milwaukee Bucks venceu o Phoenix Suns por 4-2 nas finais da NBA e conquistou o título da liga mais importante de basquete após 50 anos. São Paulo, salve o tricolor. Paulo do Vale. O São Paulo está nas quartas de final da Copa Libertadores. Ontem bateu o Racing Avejaneda por 3-1 numa exibição soberba do time comandado pelo técnico Hernan Crespo. Rigoni 2 vezes e Marquinhos, o jovem de 18 anos, assumiu a titularidade e não tomou conhecimento do Racing, não sentiu o peso da camisa tricolor. O São Paulo, que agora tem pela frente o Flamengo no Campeonato Brasileiro, aguarda o adversário na Libertadores, que sai hoje do jogo do Verdão contra a Universidade Católica. Podemos ter uma reedição da final do Campeonato Paulista nas quartas da Libertadores. Além do Flamengo no final de semana, o tricolor tem o Vasco na Copa do Brasil a partir da próxima semana. Duelos decisivos para Hernan Crespo, agora mais tranquilo no comando do tricolor. Em futebol feminino, o Brasil abre Jogos Olímpicos com goleada de 5-0 contra a China. A estreia do masculino será amanhã, 8h30 da manhã, diante da Alemanha. Santos, Diego Carlos e Daniel Alves, que também será o capitão, estão confirmados entre os titulares. Santos, agora quem dá bola Gustavo Soler. A diretoria do Santos aguarda o retorno do empresário de Caio Jorge ao Brasil. De acordo com a imprensa italiana, o agente do atleta chegou a um acordo com o Milan de 6 milhões de euros para a negociação do atacante de 19 anos. Deste valor, 4 milhões seriam destinados para a compra dos seus direitos federativos e outros 2 milhões caso Caio Jorge atinja as metas no clube rossoneiro. No entanto, nenhum papel oficial desta negociação chegou, por enquanto, às mãos do presidente Andrés Rueda. Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Fernando Diniz tem 2 dúvidas. Uma no gol, envolvendo João Paulo e John, e outra no setor do meio de campo, entre Alisson, Giamota e Gabriel Pirani. O trio briga para disputar vaga entre os titulares para atuarem aos lados de Camacho e Carlos Sanches. Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Júlio Nascimento. Jornalista Júlio Nascimento e o seu destaque. Alô, Júlio, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Futebol Bandeirantes. É uma rodada importante para os times de Campinas. O Guarani vai enfrentar um adversário que pode ficar fortalecido agora com o Lisca chegando, desembarcando no Rio de Janeiro. Então, se faz importante ter um resultado positivo no jogo de sábado contra o Vasco em São Januário. E a Ponte Preta, no último ultimato, a Gilson Kleina, recebeu 2 oportunidades. Ontem foi mal contra o Vitória, parece que terá mais uma chance contra o Goiás. É o grande ultimato para o Kleina numa Série B que, mesmo com as novas regras, os técnicos vêm mudando o treinador quase a cada rodada. Haja vista você ter dito aí na escalada, 3 times já anunciando novos técnicos para a sequência da temporada. Então, é um momento muito decisivo e já começa a ter um desenho diferente nessa Série B, Batistão. Carlos Henrique. Bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, um grande abraço ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Se na parte de cima da Série B na classificação não há muita novidade, Náutico, Coritiba, Goiás, Guarani estão liderando a competição até agora, a decepção completa fica por conta da classificação e campanha do Cruzeiro, 11 pontos, 17º, e da Ponte Preta, 19ª, com 9 pontos ganhos. Tem muito campeonato pela frente, mas a luz amarela está mais do que acesa, tanto para a Ponte como para o Cruzeiro. 17h12 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Está no ar Bandeirantes Esportiva até às 19h15. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. Comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e Júlio Nascimento. Reportagens de Antônio Lupe e Marcos Luiz. Produção Júlio Nascimento. Mesa de áudio Joelcio Cardoso. Montagens, gravações, efeitos especiais. Ele também está no YouTube e comanda a equipe técnica da Rádio Bandeirantes, Gil Kleber. Direção geral do Rodrigo Neves e o comando de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá. Lá, lá, laia, Bandeirantes. Lá, laia, 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 lá. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Tem rede balançando. É bola! Para sobre o São Paulo, vai sair jogando novamente curtinho. Rigoni tabelou, boa bola com o Wellington. Enfiou no comando de ataque para Marquinhos, já pôs na frente, tá dentro da grande área, vai fazer o terceiro. Rolou para trás para Rigoni, bateu! Pelo meio de campo na velocidade, tabelou bem Rigoni, ele solta a jogada em profundidade pro Wellington, abriu para Marquinhos dá para trás, o Rigoni entra na linha da pequena área, jogada inteligente do Marquinhos, Rigoni de perna esquerda mete a bola no meio do gol e no fundo da rede, na linha frontal da pequena área, numa jogada bonita dos jogadores do São Paulo, Wellington, Marquinhos e Rigoni, o São Paulo faz o terceiro gol no jogo, com emoção maior do futebol, essa emoção de novo, Rigoni, que você proporciona a torcida tricampeã da Libertadores, a torcida tricampeã do mundo. Agora, São Paulo 3, massacra São Paulo, 0 pro Racing Avejaneda no estádio El Cilindro, estádio Presidente Perón na Argentina, 0 São Paulo, 3 0 para a equipe do Racing, 3 São Paulo vence o jogo, o detalhe do gol é teu, que lindo lance do Vale. A aposta de Crespo na dupla Rigoni Marquinhos coloca o São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores. Jogada que começou com o próprio Rigoni na tabelinha no meio-campo. Ele corre para a grande área junto com o Marquinhos, que recebe passe açucarado de Wellington. E repito, com apenas 18 anos e a frieza de um atacante experiente, ele só rola para Rigoni com o gol aberto, que só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes. É o terceiro do São Paulo em Avejaneda, Tricolor 3, Racing 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava. Então, atenção, hein? Agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso,
recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. Então é o seguinte, ó. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. E em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Galassi Extra, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu, agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, mais uma vez uma excelente tarde a você, a todos que estão acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quarta-feira. De muita dor de cabeça para o torcedor da Macaca, até pelo que ela apresentou ontem em mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando contra um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, a Ponte perdeu para o Vitória pelo placar de 1-0. Resultado que deixa a Alvinegra na penúltima colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora tem pela frente dois times que estão na parte de cima. O Goiás, sexta-feira, e depois o CRB, lá em Maceió. E o que mais preocupa, é claro, os resultados, o número de derrotas, né? Gilson Kleina, com 12 jogos, conquistou apenas uma vitória no comando técnico da Ponte, mas a atuação e o desempenho de alguns jogadores durante os jogos. Ontem a Ponte jogou bem ali aproximadamente 18 minutos, teve um volume alto de escanteios, foram 5 no total, com apenas 13 minutos de jogo, só que depois a Macaca não conseguiu agredir o Vitória e no segundo tempo, após um chute de fora da área do Pablo, cheio de curva, Ivan acabou indo na bola logo de cara e quando viu ela já estava no fundo da rede da Ponte Preta. E isso tem preocupado e muito o torcedor da Ponte. O futuro da Macaca, o que os diretores pretendem fazer para evitar o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, ninguém apareceu, até porque a Ponte está retornando de Salvador, deve chegar no período da noite em Campinas. E, por enquanto, a informação que a gente tem é que o Gilson Kleina vai ter a sua última oportunidade de comandar a Ponte e demonstrar um bom futebol na sexta-feira contra o Goiás. O ambiente é muito tenso no Moisés Lucarelli. E ontem, depois da partida, o Gilson tentou explicar se vai precisar de reforços para fazer a equipe conquistar os resultados e também o desempenho da equipe e se ele está ameaçado no cargo de treinador da Ponte. Olha, a gente sempre está atento, né, para poder reforçar o elenco. Acho que a gente não vai nunca entender que a gente não precisa trazer. Se surgiu um nome dentro das nossas condições financeiras, é claro que a Ponte Preta tem que pensar em reforçar. Mas uma coisa que eu falo é que quando a gente tem esse desfalque que nós temos, é mostrar o poderio do elenco. Né? Hoje nós tivemos a presença do Lucas Cândido, hoje nós tivemos a volta do Rodrigão, jogadores que são importantes, né? Você sabe que os jogadores que lá ficaram também, para a gente ter um grupo forte, que é o caso do Kevin, é o caso do Niltinho, é o caso do Richard, enfim. E a gente enalteceu, então quando nós perdemos todos esses atletas, a gente conversou com esses atletas e falou, gente, a oportunidade ela está aí, como a gente trabalha, né, com todos, a gente não trabalha numa plataforma só para uns. Então, acho que tanto é que a gente domina as ações, senão ficaria uma equipe espaçada, uma equipe desorganizada, e não é isso que acontece. E a gente sempre tentando fazer as trocas, tentando criar algum mecanismo para que a equipe da Ponte ela seja equilibrada, seja uma equipe ofensiva e ao mesmo tempo uma equipe pronta para ser para marcar no pós-perda, a gente está equilibrado. O que nós temos que ter é tranquilidade, um momento difícil, delicado, para que a gente possa reverter essa situação. Vamos pegar um Goiás com confiança que ganhou fora, mas dentro de casa, aquilo que eu sempre falo, né? Acho que ali a nossa força, unir todas as peças que nós temos
acreditar no elenco até o final, fazer um trabalho que nós vamos ter que fazer na quinta-feira, recuperar esses atletas, para que sexta-feira realmente a nossa bola comece a entrar. Isso é uma coisa também que, né, e um pouquinho também de sorte tem que vir para o nosso lado, que a gente está criando e as coisas vão acontecer. Aqui não está faltando trabalho, não. E está todo mundo se doando, se entregando, para que a gente possa. E, infelizmente, são 2 resultados que eram um confronto direto, o próprio Remo e o próprio Vitória, que nós não conseguimos pontuar e que a gente tem que buscar de qualquer maneira agora dentro de casa. O técnico Gilson Kleina deu oportunidades para atletas que não atuaram muito na Série B, caso de Pedrinho, o próprio Fecim, Josiel e até mesmo Rafael Santos. Com pouco tempo de trabalho, Gilson Kleina fala se imaginava tanta dificuldade para dar o encaixe ao time da Ponte nessa sequência de resultados negativos. Olha, quando nós aqui chegamos, eu sempre venho com uma ambição e com um sonho muito grande, né? Vislumbrar a Ponte Preta na parte de cima da tabela. As coisas não aconteceram, teve alguns percalços, e a gente vai encaixando. Vocês são testemunha disso, que tem jogadores que estão estreando. Você vê 12ª rodada, hoje o Lucas Cândido. Mas a gente não pode mais justificar em cima disso. A gente tem que tentar achar uma situação para o resultado vir, porque nós estamos tendo uma situação de um jogo consistente em algum tempo da partida. Não estamos conseguindo sustentar. E nesse momento que a gente está bem, a gente tem que começar a fazer os gols. Eu acho que é isso que está escapando. Quando a gente oscila, toma o gol, e aí bate um pouco o nervosismo, a ansiedade. Nós estamos usando esses jogadores, é claro, em cima do que o calendário permite, mas eu entendo também que esse calendário é para todos, mas eu tenho que ver o lado da Ponte Preta, tudo aquilo que está acontecendo. Acreditar no trabalho, a convicção. Momento algum eu vou titubear, momento algum vai gerar desconfiança. Tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima. Claro que eu fico incomodado, acho que todo mundo, né? Todo mundo que é Ponte Pretano quer ganhar. Imagina nós que estamos dia a dia e estamos na frente disso. Os atletas poder também dar alegria para o nosso torcedor, mas a gente precisa reagir. E reagir passa já para daqui 3 dias a gente vai estar no campo de novo, e que é aquilo que eu falo, que a nossa bola também realmente começa a entrar. O técnico Gilson Kleina também foi perguntado se sente ameaçado no comando técnico da Ponte. Olha, quando a gente recebe um tipo de pergunta dessa, até parece que a gente não está trabalhando, sabe? Parece que a gente passa o dia em Campinas. E até convidar esse repórter aí para vivenciar o dia a dia nosso lá. Sabe como que é duro, como a gente está se dedicando. Quero falar isso ao torcedor. Não é fácil você trabalhar de uma situação, daqui a pouco você faz um apronto e aí daqui a pouco vem o resultado, você não vai poder contar com 2, 3, tem que mudar durante a viagem, organizar o time na palestra. Momento algum eu vou baixar a cabeça, Lucas, tá? De respeito. Momento algum eu vou jogar a toalha, pelo contrário. A gente é vencedor do futebol porque já passou por essa situação. Eu nunca passei por essa situação com a Ponte Preta. Tá todo mundo sofrendo, mas aqui todo mundo vai sair juntos, pode ter certeza disso. Pelo contrário, dormir, não é fácil dormir com uma derrota dessa. A gente sente também muito. Você não pensa que a gente não quer levar a vitória para o nosso torcedor, para a nossa família. Mas a gente vai forte sexta-feira, a gente vai ser forte para a próxima sequência. Nós vamos sair dessa junto e não pensando, jamais. Eu vou pensar em como armar uma estratégia para a Ponte Preta ser vitoriosa. Como a gente vai organizar e mobilizar para que esse grupo possa dar a volta por cima. É isso que eu vou trabalhar, é isso que eu quero mostrar para o torcedor. E é isso que nós vamos terminar forte. Tenho certeza que a Ponte ainda vai dar muita alegria nesse campeonato. Kleina também revela se tem algum problema extra-campo, seja salário, político e também o relacionamento entre os atletas, que está atrapalhando o desempenho dentro das 4 linhas. Cara, eu estou focado no elenco, os jogadores. Aqui, posso falar uma coisa para vocês, cara. Presidente, diretoria, sempre está atuante dentro dos treinamentos. A gente sempre está conversando. Claro que nós também estamos preocupados porque a gente quer o resultado, mas, cara, não vai interferir em nada nessa situação. Tenho certeza que a Ponte Preta ela tem que fazer de tudo para dar o resultado esportivo, né? O resultado dentro de campo, que é isso que fortalece, é isso que vai fomentar muita situação.
mas estamos focados simplesmente no jogo a jogo, no dia, no trabalho, para as coisas poderem ser resolvidas e fazer a ponte ser forte novamente. Bom, esse é o Gilson Kleina, então, ontem, depois da partida contra o Vitória, a delegação chega hoje à noite em Campinas e a partir de amanhã inicia o trabalho visando o compromisso contra o Goiás. Expectativa que o Kevin pode retornar ao time. Ele ficou de fora das 2 últimas partidas por conta de um problema, né? Um pequeno edema na coxa. O Niltinho, que foi diagnosticado com Covid na quinta-feira passada, o período de isolamento é de 10 dias, então contando só volta no domingo, então provavelmente o Niltinho também não deve ficar à disposição para o duelo contra o Goiás. Nessa última oportunidade do Gilson Kleina arrumar uma alternativa para que o time possa jogar bem e até mesmo conquistar os 3 pontos, porque hoje a situação da Macaca Batista não é nada fácil. Vamos analisar a ponte, jogo em que o torcedor ficou frustrado. O Vitória vinha de uma sequência altamente negativa, um concorrente direto para a permanência na divisão. E a ponte, que tinha ressuscitado o Remo, também ressuscitou o time do Vitória. Então, isso aí é uma coisa que chateia bastante, que mexe com o emocional do torcedor. Então, quando ele pensa que dá para acreditar de que é possível transformar o discurso do Kleina na prática, vem um balde de água fria, uma porretada desse tamanho, e aí arrebenta com toda a esperança que estava surgindo. Esperança que eu digo, a vitória em casa, a única vitória na competição até aqui, aquele jogo contra a equipe do Náutico, aspectos isolados, pontuais, mas que dava uma esperança para o torcedor e até para nós, parte da imprensa. Aí quando vem uma derrota horrível, horripilante, como aquela diante do CRB, diante do Remo, e a derrota de ontem, frente à equipe do Vitória, aí esse discurso do Gilson Kleina de que no próximo jogo tudo vai mudar, com 23% de aproveitamento, é algo que é difícil acreditar. Por mais otimista que se seja, por mais que acredite numa reviravolta dentro da competição, mas acreditar no discurso do Gilson Kleina é uma loucura total, baseado naquilo que está sendo praticado dentro das 4 linhas. Bom, começo com você, CH, falando do jogo de ontem, a derrota da Macaca. Diz aí, CH. Foi um negócio muito triste de assistir, né, Batista? Uma situação que eu cheguei a acreditar, né, que o que aconteceu diante do Remo era pontual. Era uma coisa isolada. E não foi. Você repetir uma atuação tão ruim como foi contra o Remo precisa ter um esforço grande também. O time foi muito desligado, desconcentrado, desarrumado, foi mal escalado, foi mal substituído. O time não responde aos comandos do técnico Gilson Kleina, isso é muito claro, não precisa esperar jogo nenhum a mais. E quando se pergunta na coletiva se ele se sente ameaçado, ele devia entender pela experiência que tem, e diante da campanha apresentada pelo time que ele treina, é uma pergunta absolutamente cabível no momento horripilante que o time dele vive. Não é só em pontuação, não. É no desenrolar do jogo, na apresentação, na entrega do trabalho executado. Um negócio bem abaixo do que qualquer um espera. O time não responde aos comandos dele. E não dá para lotar um micro-ônibus e mandar 10 embora para contratar 10, porque não há dinheiro. Nem para fazer a rescisão, tampouco para contratar outros 10. Isso não vai acontecer. Eu não acho que o problema seja só ele. Não acho. Eu acho que esse elenco ele não vibra, não corre e não quer o comando técnico mais do Gilson Kleina. Esse recado já está dado. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque se os jogadores jogassem pelo treinador, o desempenho seria outro. Mesmo com esse time mal formado, com qualidade técnica bem abaixo de uma média razoável. Não responde. E não vai resolver o problema até sexta-feira.
Pode até fazer uma partida parecida contra o Náutico, mas não é um negócio alicerçado. É uma coisa fortuita. Você percebe isso. Eu sei que ele já tentou de tudo. Ele trocou esse, pôs aquele, tirou o titular, pôs o reserva, tirou o experiente, colocou o garoto, tirou o garoto, pôs o experiente, encostou esse, deu castigo naquele e não deu resultado. Alguém vai dar? Eu não tenho bola de cristal. O que não dá é para cruzar os braços e achar que com esse mesmo elenco, com o mesmo conceito do Gilson Kleina, a coisa vai mudar do dia para a noite. Não vai. Não vai. Esse time tem problema emocional, ele não consegue recuperar. Ele não está detectando, essa é a grande verdade. Porque senão, apesar dos problemas, ele já tinha encontrado um caminho. E as escolhas de escalação e o que ele tem apresentado como opção de jogo, como uma pseudo-estratégia, porque eu acho que o time dele tem estratégia nenhuma, pode até ter, mas a execução mostra que não tem. A execução do trabalho que ele desenvolve no treinamento é um desastre. Desastre. Então, não tem como defender um trabalho desse. Não tem. E eu convido o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes para pegar efetivamente o exemplo de alguns times que estão no meio da tabela. Times que não são esses times de camisa, não. Que tem até um jogador mais famoso, outro aí. Não é? Esses times aí que sofrem do mesmo problema da Ponte, não ter dinheiro. Eu convido os amigos a assistir com um pouco mais atenção o Brasil de Pelotas, o Vila Nova, o Brusque, que é o 7º colocado do campeonato, o Avaí e o Operário do Paulo Sérgio Gomes. Assistam para ver se esses times, eu estou falando individualmente, tem muito mais do que a Ponte tem. Então o problema é que é administrativo, é que emocionalmente o time está em frangalhos, o comando não está funcionando, o grupo não responde e nitidamente existem algumas outras coisas. E essa foi a pergunta do Lupe pertinente e ele não respondeu. Ele não respondeu. Ele disse o seguinte, na pergunta do Lupe, se existe alguma coisa fora o aspecto técnico. Grupo rachado, grupo que não corre, essas coisas de bastidores. Ele respondeu. Pode pegar a resposta aí. Qualquer coisa extracampo não vai nos atrapalhar, mas não respondeu se tem ou não. Não respondeu. Então, pela experiência que a gente tem, não é só o técnico. Não é só uma possibilidade de insatisfação financeira. Estou falando possibilidade, não estou afirmando, tá? Possibilidade. Possibilidade do grupo não querer mais o comando do treinador. Problema político. Então é um pouco de cada coisa. Agora não dá para continuar sem fazer nada da mesma maneira, com a mesma rota. Tem que existir um choque grande. Eu não sei se essa oportunidade para o jogo contra o Goiás tem relação a encontrar um técnico no mercado que aceite a Ponte. Eu quero lembrar os amigos que antes da chegada do Gilson Kleina, a Ponte ouviu vários no mercado de treinadores que não quiseram dirigir a Ponte. Imagine agora. Com 13 rodadas decorrentes e a Ponte lá embaixo e com um problema financeiro. Imagine agora. Então, eu sugiro humildemente que a diretoria, antes de tomar a decisão de isso não é uma coisa que me cabe, eu não tenho nada com isso, só estou aqui dando o meu palpite e achando ou dando alguma sugestão, humildemente falando, para que a Ponte não sofra o que está sofrendo, que encontre primeiro um treinador no mercado, não é? Antes de tomar a decisão, para não acontecer o que aconteceu no início do campeonato. O que vai ficar pior do que está. E está muito ruim. Então, eu só quero dizer, para encerrar meu comentário, que o presidente Tiãozinho vai ter que ter muita sabedoria para tomar a decisão. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Se ele não der uma sacudida nesse elenco, não conversar olho com olho com esses caras que estão aí, que estão produzindo abaixo da linha da miséria, e não trocar o comando,
Ele não faz 20 pontos no campeonato inteiro e a Ponte vai ser rebaixada ainda no primeiro turno, não em termos matemáticos. É só fazer a conta aí para que a gente projete uma coisa muito negativa. A Ponte tem que fazer na virada no mínimo 21 pontos. 21, para fazer mais no segundo turno para sobreviver. E o segundo turno sempre é mais difícil do que o primeiro. Isso eu estou trabalhando com extremo otimismo. Agora fica a pergunta. Para fazer mais do que 43 pontos, esse time tem que fazer 31, uns 34, 35 pontos, que dá mais ou menos 11 vitórias até o final do campeonato. A pergunta é a seguinte: com esse elenco e com o Gilson Kleina, a Ponte consegue? Interrogação. Bom, com relação à pergunta do Lupe, disse o Gilson Kleina, abre aspas, estou focado no meu elenco, nos meus jogadores, mas posso falar uma coisa, o presidente e a diretoria sempre estão atuando nos treinamentos, sempre estamos conversando, preocupados, claro, com a situação, mas em busca de soluções. A Ponte faz de tudo para a gente conseguir o resultado esportivo dentro de campo. Estamos focados no dia a dia, no trabalho, para que as coisas sejam resolvidas em campo. Então ele não respondeu diretamente, mas não deixou de tocar no assunto, dizendo que qualquer tipo de, pelo menos a leitura que eu fiz, né? Qualquer tipo de problema extracampo, se tiver, não está interferindo nas 4 linhas e que a diretoria está batalhando aí no sentido de resolver. Júlio Nascimento, a sua opinião também sobre a Ponte Preta, o jogo de ontem. E esta situação aí do Gilson Kleina, que ao que tudo indica, né, não tem nenhuma informação de bastidor, disse aí o Antônio Lupe, vai ser dado a ele mais uma chance contra o Goiás na sexta-feira. Pois é, Batista, é um momento muito complicado da Ponte dentro da Série B, né? Primeiro sobre a pergunta do Lupe e a resposta do Kleina, eu como jornalista não fiquei convencido com a resposta do Kleina, não. Tudo bem que ele induz que não tem nada grave, mas ele não descarta que de repente existam preocupações financeiras dentro do grupo, porque se não tivesse absolutamente nada, eu tenho certeza que o Kleina seria enfático em dizer, o salário está em dia, elogiaria o presidente até para ganhar uma moral em bastidor, e o Kleina dá uma volta ali para dizer, a diretoria está aqui, está me ajudando, eles têm apoiado, estamos buscando soluções. Ou seja, dá a entender que existe sim, não sabemos qual o nível desse problema, mas algo que tem atrapalhado no ambiente externo a campanha do time. Claro que não é só isso, né? A Ponte Preta tem colhido frutos da desorganização que ela plantou desde o começo da temporada, desde o Campeonato Paulista, passando pela eliminação da Copa do Brasil, chegando na Série B. Ano passado, aqui nesse microfone da Bandeirantes, o presidente Sebastião Arcanjo, numa rara aparição, ele disse que a Ponte Preta estaria focada em criar um projeto e um desenvolvimento a longo prazo, diferente de tudo aquilo que tinha sido feito em outros momentos pela Ponte, daria tempo para o Fábio Moreno, colocaria uma metodologia no time principal, nas categorias de base, no time de aspirantes, e num primeiro momento de turbulência na temporada, ele demitiu o Fábio Moreno. Ele já não conseguiu cumprir a palavra dele naquele momento. Aí a Ponte começa a desesperadamente, faltando uma semana para o início da Série B, correr atrás de técnicos de diferentes perfis. Liga para um técnico mais experiente, liga para um técnico que está começando, liga para um técnico defensivo, liga para um técnico ofensivo, liga para um técnico mais boleiro, liga para um técnico mais estudioso. Vai recebendo não atrás de não, não atrás de não, não atrás de não. Para no Gilson Kleina, a sua 7ª, 8ª opção. O Gilson Kleina aceita. E a gente colocou aqui, olha, existe um ponto positivo na escolha do Kleina. Ele conhece o majestoso, mas existem pontos negativos. Quais? As campanhas recentes do Kleina mostram que ele dificilmente faz render um time limitado. Foi assim com o Náutico ano passado. A filosofia, a metodologia do Kleina dificilmente gera resultado com o estilo de jogo de um time que está buscando sair da zona de rebaixamento da Série B. O Kleina sai do Náutico, vem o Hélio dos Anjos, dá a volta por cima, livra o time do rebaixamento, com a mesma base está fazendo o time brigar por acesso na Série B deste ano. Ou seja, tudo isso está acontecendo, nada é surpresa. Eu pelo menos, não tenho nenhuma surpresa com
essa má fase da Ponte. A minha perspectiva e expectativa antes do campeonato era uma das mais negativas para a Ponte Preta nessa Série B. Não tem como fazer milagre. E é uma situação muito, mas muito difícil. E eu acho, Batista, que a Ponte, com essa nova chance para o Kleina contra o Vitória e contra o Goiás, perde 2 jogos na briga contra o rebaixamento. Eu sou um assíduo defensor de tempo para técnicos. Eu não gosto de demissões. Mas o grande problema não é o Kleina. O grande problema foi a demissão do Fábio Moreno e a falta de planejamento a partir daquela demissão. Esse foi o grande problema. Agora a Ponte, ela está repetindo o cenário que repetiu em outras temporadas. Tem sido assim durante quase todos os anos. Começa com um técnico, passa para outro, termina com outro. Dessa maneira é difícil ter algo próspero dentro do futebol brasileiro. Os times que estão conseguindo resultado, eles têm ido para outro caminho. Caminho de persistência, caminho de planejamento, caminho de metodologia definida, caminho de diretor de futebol participativo, com a imprensa explicando as escolhas, explicando por que escolheu tal técnico, explicando por que escolheu tal jogador. A Ponte Preta hoje é uma bagunça. E dificilmente... Tá como o Cruzeiro. O Cruzeiro também, por exemplo, é um time muito bagunçado. E o Cruzeiro também está colhendo frutos, brigando por zona de rebaixamento. Não tem milagre no futebol. Ficar apostando que o time vai conseguir reagir, daqui a pouco vem um técnico ou outro ali, consegue uma campanha de arrancada, o time reage, ganha fôlego, de repente vira um 2018, ficar acreditando que isso vai acontecer todo ano é muito pouco. Então eu vejo a Ponte hoje perdida, principalmente dentro de quem comanda o futebol. Batista. Oi, Lupe, pode falar. E só um detalhe, pegando um gancho no que o Júlio falou sobre esse projeto que foi desenvolvido, né? E um dos pontos era a oportunidade, né? A divulgação dos garotos da base da Ponte. E eu, olhando a escalação, a gente percebe que ontem, por exemplo, contra o Vitória, só um titular formado na base da Ponte, o Ivan. No banco, 4, o Pedrinho, o Thiago Lopes, o Jean Carlos e o João Veras. Alguns entraram, mas a gente percebe que não tem mais essa oportunidade. O próprio Sebastião Arcanjo disse que precisa fazer negócio com pelo menos 2 atletas para aliviar a situação financeira da Ponte. Um deles é o Ivan, e isso todo mundo já sabe. Então é um ponto também destacado. E esse problema da Ponte de contratar, precisa contratar, mas desde 2018 a gente vê que isso não está dando resultado. Eu sempre atualizo e mostro os números da Ponte. Desde 2018 são 118 jogadores contratados. 118. Eu tenho todos anotados aqui. Foram 31 atletas em 2018, 35 em 2019, 31 em 2020, até agora em 2021, 21 atletas. Então, acho que há muito tempo a Ponte já vem enfrentando a dificuldade e não sabe encontrar o caminho para colocar a casa em ordem. E vem tendo problemas também, né, com relação à falta de convicção sobre treinadores. No Campeonato Paulista, isso que está acontecendo hoje é uma repetição de um filme que já passou no Campeonato Paulista. A Ponte ia muito mal, estava a passos largos para o rebaixamento para a Série A2 do Paulista com o Gilson Kleina. Aí a diretoria trocou, né? O campeonato parou por causa da pandemia, veio o João Brigatti e conseguiu não só a permanência da Ponte, mas classificou também o time da Ponte na sequência da competição. Recuperou alguns jogadores, como o Bruno Rodrigues, por exemplo, né? E ele foi, sem dúvida, naquele período importantíssimo, marcando gols. Mas depois o próprio João Brigatti foi mandado embora. A Ponte era a 3ª colocada na Série B, a Bezona. E aí trocou pelo Marcelo Oliveira, alegando que a Ponte não estava jogando bem, que não sei o que lá e tal. Precisava de um treinador mais experiente que desse uma qualidade técnica melhor para o time da Ponte, que estava brigando pelo acesso. Entrou o Marcelo Oliveira e o time despencou. Então, falta de convicção e também erros sucessivos. Como foi um erro a contratação do Gilson Kleina, apostando numa solução do passado para um problema do presente, sendo que a Ponte precisava buscar outras alternativas e não tentar. Aliás, é um problema da Ponte, né? Eu me lembro da Ponte por inúmeras oportunidades, sempre que estava numa situação difícil, em outras administrações, trazia o Marco Aurélio Moreira.
trabalhou um monte de vezes aí, né? Passou por inúmeras oportunidades. Sempre que tinha um problema, traz o Marco Aurélio Moreira. Aí vem outro treinador e tal, daqui a pouco volta Marco Aurélio Moreira. Então tá tendo uma repetição do passado agora no presente com o Gilson Kleina. E também alguns jogadores, você falou aí do Pedrinho, jogador da base, meu Deus do céu, o tempo passou, o Pedrinho teve todas as oportunidades, o Pedrinho tropeça na bola, o que aconteceu com esse jogador, pô? Eu não consigo entender, não consigo. Ele era um jogador promissor, de muito talento e muita qualidade, ele implodiu. Há muito tempo que não tinha uma chance e reapareceu nesse jogo contra o Vitória. E de novo, tropeçando na bola. Outro que está tropeçando na bola também é o Renatinho. Pô, cadê aquele Renatinho? A casca é a mesma. Por fora, a carcaça é a mesma, mas dentro não é o mesmo Renatinho. Pô, não é possível que seja aquele Renatinho, técnico, insinuante, habilidoso, com muita qualidade, velocidade, enfrentando os zagueiros e o goleiro. Nada a ver. É um outro jogador, tropeçando também na bola. Colocar na roda aqui, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, ô Tigrão. O assunto aqui é a Ponte Preta. Diz aí, Tigrão, abraço, boa tarde para você. Alô, Batista, boa tarde a você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. O problema da Ponte é mais estrutural do que aparenta ser, né? A coisa é mais aguda e ela é demorada, ela já vem acontecendo há bastante tempo, ela já não é de agora. E agora as coisas se precipitam, existe realmente uma questão financeira, existe uma questão administrativa. A Ponte vem aí de algumas administrações que acabaram não terminando bem o planejamento, para eu não dizer outra coisa aqui, infelizmente. E aí tudo está desaguando num momento complicado. E o Lupe, que está aí na escuta, você quer ver como é que está a Ponte ou não? Ô Lupe, você me ouve? Oi. Sim. Então, você tem um levantamento aí das campanhas mais recentes da Ponte dos últimos 5 ou 6 campeonatos. E eu queria que você, bem objetivamente, falasse em quantos deles a Ponte esteve ali no limiar para ser rebaixada, ou seja, sempre andando em cima do fio de arame quente e com ventania. Passa pra gente aí, por favor. Vamos então começar de 2021, Campeonato Paulista, correu risco de rebaixamento. Copa do Brasil, eliminada por um time que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense na segunda fase, o Criciúma. Voltando para 2020, não brigou por acesso, correu um risquinho na Série B do Campeonato Brasileiro, mas chegou na última rodada sem nada para brigar. Na Copa do Brasil de 2020, até que chegou ali a fazer uma campanha interessante, mas também foi eliminado. E no Campeonato Paulista, correu risco de rebaixamento. Em relação à temporada 2019, foi o único Campeonato Paulista que a Ponte não correu risco de rebaixamento, sob o comando do técnico Jorginho. Não conseguiu a classificação por conta do regulamento. Vexame na Copa do Brasil. Foi eliminada 2 vezes para a equipe da Aparecidense. E na Série B, também não brigou por nada na última rodada. Para 2018, Série B, conseguiu chegar na última rodada com chances de acesso graças ao treinador que hoje está no comando, Gilson Kleina, que teve uma campanha incrível nos últimos 9 jogos. Não subiu por 1 ponto, mas no Campeonato Paulista brigou contra o rebaixamento, quando o técnico era o Eduardo Batista, foi demitido e depois veio o Brigatti. E na Copa do Brasil em 2018 até fez uma campanha interessante, foi eliminada pelo Flamengo nas oitavas de final, Tigrão. Muito obrigado. Então, de tudo aquilo que falou o Lupe, aí eu gosto de tocar de primeira e sem combinar nada, aqui a gente pauta no ar, porque eu sei que o caboclo é fuçado. Ele é do ramo, né? Então a palavra que ele mais falou aí foi rebaixamento, desde 2018 para cá. Sendo que em 2017 a Ponte foi rebaixada da Série A para a Série B. Em 2017 foi o ano do rebaixamento da Ponte, e tinha subido em 14. Então, cai em 17 e de 18 para cá, a palavra mais falada, né, a expressão mais usada aí pelo Lupe foi ameaçada de rebaixamento. Ameaçada de rebaixamento.
eliminada pela Aparecidense, eliminada por não sei quem, eliminado pelo Criciúma, ameaçado de rebaixamento, não brigou por nada. Então, tá feito o meu comentário, viu, Batista? A estrutura tem que ser revista, o modelo administrativo, o apoio, de repente, para as pessoas que lá estão hoje, um aporte de capital, uma união entre as pessoas, uma diminuição de grupos de vaidade, uma diminuição na intensidade da sede pelo poder de quem está fora e de quem está dentro, e uma trégua, especialmente nesse ano, onde a Ponte nunca esteve tão ameaçada de rebaixamento na Série B, desde 2018 para cá, como está agora, pô. Estando aí, claro que tem muito campeonato pela frente, mas a Ponte vem brigando entre lanterna e 19º. Nunca foi tão ruim. Então a coisa vem piorando, e para agravar ainda mais tudo isso, tem a questão da fragilidade do elenco. O elenco foi mal montado. E aí, a gente vem falando de 18 para cá, uma centena de treinadores, e a melhor campanha foi exatamente em 19 com o Kleina. Não vou defendê-lo, os números deles são indefensáveis. Mas não é o Kleina o problema, né, gente? Tá aí uma estatística de 4 anos. 18, 19, 20 e 21. Está aí a estatística, não sou eu que estou dizendo, são os números. Então tem que existir uma mudança muito mais profunda de filosofia, uma mudança muito mais profunda de planejamento, um apoio muito maior para quem está no poder ou para quem está querendo entrar no poder, mas sobretudo uma união de forças. A Ponte unida já é problemática. A Ponte dividida é inviável. Vou repetir essa frase aqui. A Ponte unida já é complicada. A Ponte dividida é inviável. Então, para quem está aí se articulando porque tem eleição e aquele negócio todo, pense bem agora nisso que está aqui dizendo o Valdemir Gomes, com 37 anos acompanhando o futebol de Campinas, na imprensa, e muito mais tempo antes de militar no Rádio Esportivo de Campinas e na televisão, com uma experiência desse tamanho. Eu estou dizendo para vocês, tem que ser feito diferente do que está sendo feito, e é o momento de se salvar o dedo ou os dedos jogando os anéis fora. Eu troco, tirem, joguem o anel, mas preservem os dedos. E eu comparo o anel aqui à vaidade e à sede pelo poder. Vão acabar com a fonte. Tá todo mundo querendo beber da mesma fonte, mas vão implodir a fonte. Então agora, trégua até metade de setembro, início de outubro, para tentar salvar a Ponte. Depois briga de novo, vai pro ringue político, briga, cada um mostra a sua briga no bom sentido, cada um mostra as suas intenções, cada um mostra a sua plataforma, mas para tentar administrar a Ponte, pelo menos na Série B de bola do Campeonato Brasileiro. Porque na Série C, se está nesse estado de coisas na B, com uma cota, né, com um campeonato de alta visibilidade, gosto hoje da Série C. Acho que é um campeonato que cresceu muito, mas a Ponte vai sofrer demais com uma queda de orçamento, com uma queda de status, e para quem entrou pensando em subir, ser rebaixada, realmente é um planejamento muito difícil de ser executado. É isso que eu tenho para dizer. Então, depositar nas costas do treinador, depois dessa estatística que o Lupe deu, e depois do time que foi montado, me parece o óbvio. E vai chegar uma hora que ele terá que ser trocado mesmo. É uma tentativa. Não dá para substituir o elenco todo. Então você tenta um choque de gestão. E mais uma pergunta encerrando, Batista. Lupe, depois do jogo contra a equipe do Goiás no próximo sábado, sexta, né? Sexta. Qual o próximo jogo da Ponte? É o CRB. Jogo que está marcado para o dia 2 de agosto, às 8 horas da noite, lá no Rei Pelé. São 10 dias? 10 dias, um pouquinho mais, 11. 11 dias. Então, você vai mandar o treinador embora agora. Ganhou do Goiás. Agora ele ganhou uma sobrevida de 11 dias para tentar ganhar do CRB, que é um dos líderes.
Não, perdeu do Goiás ou empatou com o Goiás. Manda embora que dá tempo do outro arrumar a casa. É tudo utopia. Ou coloca jogador, ou tragam o Pepe Guardiola, que ele vai ser pregado, esquartejado e pregado em postes no entorno do estádio Moisés Lucarelli. Tragam o Pepe Guardiola com esse time que está aí. E não estou defendendo o Kleina, porque acho que mais dia, menos dia, essa medida será tomada por uma questão, inclusive, de desvio de foco. Mas não é treinador o problema, gente. O time, como gosta de dizer aí o Carlos Batista, é o circo dos horrores, elevado à 30ª potência. Olha, a última grande campanha da Ponte foi em 2015, Série A do Campeonato Brasileiro. A Ponte fez naquele campeonato 50 pontos. 8ª colocada. Foi a melhor campanha 2015, então, Série A, hein? Série A, não estou falando da Série B e não estou falando de Paulista. É Série A 2015, foi a melhor campanha da Ponte na era dos pontos corridos. Bem, ô Lupe, daqui a pouco eu volto contigo aí, pode ser? Sim. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo, a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, Rodovia Jornalista Francisco Aguirre, Proença, SP 101, quilômetro 7, e tem também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, anote aí o site para você entrar em contato, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Trânsito. A Anhanguera, sentido interior, tem tráfego congestionado em Campinas, na chegada ao Trevo da Bosch e no entroncamento com a Santos Dumont. No sentido capital, trânsito intenso em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60, e em Campinas, do 110 ao 109, na altura do Nova Veneza. Aniversário Fast Shop. Notebook Asus VivoBook 15 Intel Core i7 16 GB por R$ 5.599 em 10 vezes. Aproveite, baixe o app e receba em casa. Fast Shop. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, jogos encerrados da 13ª rodada da Série B. Botafogo perdeu em casa para o time do Goiás 2-0. Aliás, os dois times com técnicos novos. Marcelo Cabo assume o Goiás, Henderson Moreira assume o Botafogo. O Remo de Felipe Conceição venceu o Cruzeiro, placar de 1-0. Londrina e Confiança empataram 0-0, mesmo resultado de Guarani e Sampaio. O Vitória derrotou a Ponte Preta 1-0. Hoje à noite tem CSA e Vasco da Gama, inclusive. O Vasco também de técnico novo, Lisca Doido, estreia no sábado contra o Guarani. Hoje à noite também tem o líder em campo nos aflitos. O Náutico recebe o Brasil de Pelotas. Amanhã mais 2 jogos, Coritiba e CRB, Avaí contra o Operário. Náutico 26, Coritiba 24, Guarani 23 e o Goiás também com 23 pontos. Este é o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, Cruzeiro, Confiança, Ponte Preta e Londrina. A
Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento Glacial Snow retificado 32 por 59 em Cepa, 54,90. E kit gabinete Saveiro 2 portas com lavatório mais espelho branco ou Vengue Roca, 449,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telenorte, viva a sua casa. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Trânsito. Quem trafega pela John Boy Dunlop vai perdendo tempo no sentido bairro, da região do Hospital da PUC até o Satélite Íris. No sentido centro, problemas na altura do Paulicéia. Nos dois sentidos, o trânsito é carregado na altura da José Pansetti e na chegada ao Balão da Vila Teixeira. Conheça os lubrificantes Mobil a granel. Acesse trocainteligente.com.br e encontre o ponto de troca mais próximo. Se tem movimento, tem Mobil. Bandeirantes Esportiva. São 18 horas e 6 minutos em Campinas, aqui Bandeirantes Esportiva. Hoje vamos até às 7h15. Dá tempo então de você mandar para cá suas participações via WhatsApp. Participe conosco, mande mensagens de áudio. Hoje teremos aqui o Fala Galera. Uma correção disse que a Ponte fez a melhor campanha 2015. Uma correção foi 2016. 2016 e não 2015, Eduardo Batista era o treinador, Vanderlei Pereira era o presidente. A Ponte, então, flertou aí em boa parte do campeonato com a Libertadores. 53 pontos, fechou a competição. Na 8ª colocação, ficou a 4 pontos do Atlético, o último a se classificar para a Libertadores. Então, 2016 e não 2015... foi o último ano, Série A, porque depois a Ponte foi rebaixada. Foi o grande ano que a Ponte realmente fez uma campanha espetacular. E estava ali, né, dando todo o indicativo de que mudaria de patamar, até porque a Ponte foi apontada como a 5ª força do estado de São Paulo. Os 4 grandes, né, os 3 da capital e mais o Santos. E aí a 5ª força do estado de São Paulo em competições. Mas infelizmente depois a coisa degringolou, foi por água abaixo, mas só confirmando aqui 2016 e não 2015 a melhor campanha da Ponte no Brasileirão. E eu quero falar agora da Unione Seguros. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. A Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer a você as melhores soluções. Anote aí o site, dá uma entrada lá, veja todos os produtos que a Unione tem para te oferecer. unioneseguros.com.br. Atenção, o telefone para fazer a sua cotação. Não faça seguros sem antes consultar a Unione para não perder dinheiro. 3234-1548. Chame pelo WhatsApp 993658643. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. Eu vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e a de nossa família. E a Unione
atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Peça o orçamento sem compromisso, mande e-mail para saúde@unioneseguros.com.br. Você que é dono aí da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Chame um executivo, converse, saiba como funciona. A Unione resolve tudo para você, evitando dor de cabeça. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani, repórter Bandeirantes Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Tá tudo bem por aí, né, Batista? Sim, por aqui está tudo ótimo, tá tudo Band, e por aí? Por aqui também, Batista, tudo Band. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani acabou conquistando um ponto dentro de casa ao empatar, né, a partida de ontem que você transmitiu diante do Sampaio Correia por 0-0. Se formos levar em consideração, Batista, um campeonato disputado como é o Campeonato Brasileiro, um ponto em casa é ruim. Mas, por outro lado, também tem aquela história do copo meio cheio e meio vazio. O Guarani poderia ter conquistado a 5ª vitória consecutiva, mas está a 6 jogos sem vencer, sem perder na competição. Pontos que são adquiridos aí pelo Guarani, que está sendo comandado pelo técnico Daniel Paulista. Aliás, Batista, uma frase nova, né? Aproveitando aí a audiência do rádio, que é rotativa, para ouvir mais uma vez o Daniel Paulista. Tivemos oportunidade de colocar a entrevista do jogador hoje pela manhã, mas para quem não ouviu, quem está saindo do trampo, dirigindo o carro, no trânsito aqui da cidade de Campinas, a palavra do técnico Daniel Paulista. Bom, olha, a questão de desgaste do cansaço, acho que todas as equipes vêm enfrentando esse empecilho, esse dificultador, vamos dizer assim, né, do momento da competição, da sequência de jogos, mas a gente não tem como definir se isso foi o determinante para que a gente não conseguisse ter um pouco mais de criatividade ali no setor ofensivo e criar mais oportunidades. Acho que assim, a equipe se portou bem, fez o jogo que de costume se faz. É lógico que faltou hoje um pouco mais de inspiração, principalmente na última bola, no terço final do campo, onde a gente poderia ter trabalhado um pouco melhor, ter chamado um pouco a responsabilidade um pouco mais individualmente. Mas é um processo do jogo, né? Salientar que nós enfrentamos uma equipe que tem uma postura defensiva muito interessante. Desde o início da competição, o Sampaio se caracteriza por ser essa equipe, uma equipe que faz muito poucos gols, mas também leva muito pouco, né? Sofre muito dentro das partidas, mas sofre muito poucos gols. E hoje, mais uma vez, ficou provado isso, né? Conseguiu segurar a nossa equipe, mesmo assim nós criamos algumas oportunidades, bola na trave, o goleiro em alguns momentos fez grandes defesas. Situação que a gente tem que continuar trabalhando, o objetivo era vencer, não conseguimos, mas levamos um ponto para casa e num campeonato competitivo como em determinados momentos, você está somando, é sempre importante. Daniel, o quanto é difícil enfrentar uma equipe em casa que joga com as suas linhas baixas, apenas por uma bola, e gostaria que você falasse também sobre a saída do Júlio César e o porquê você tirou o Titi de campo. Bom, dificulta muito você enfrentar uma equipe que joga em 30, 40 metros de um campo, né? Fica somente próximo à sua grande área e isso limita o espaço para o desenvolvimento das jogadas. Como eu disse, hoje eu acho que faltou um pouco de inspiração para todos nós jogadores que participamos ativamente da partida, né? Talvez chamar um pouquinho da responsabilidade no último terço do campo, mas faz parte do processo, né? Num jogo como o de hoje, onde o adversário dificultou muito esse jogo, a gente ainda conseguiu criar algumas oportunidades, mas infelizmente nas oportunidades que tivemos a gente acabou não tendo o jeito certo de finalizar, né? Pecamos ali nesse aspecto e pagamos caro por isso, no sentido de não ter conseguido fazer uma bola para poder vencer a partida, já que o adversário ofensivamente pouco nos prejudicou, né? A gente conseguiu, sempre quando o adversário
tinha a posse de bola, a gente conseguia roubar logo a posse numa marcação sempre alta, né, numa reação rápida dos nossos atletas. Isso é um ponto positivo que a equipe teve hoje, de não deixar o adversário progredir quando recuperava a bola. A gente sempre rápido já tinha novamente a ação do jogo, e isso foi um ponto extremamente importante para que a gente continuasse sempre atacando. Mas lógico que a gente não conseguiu achar a bola perfeita para poder talvez ter saído daqui com a vitória. Mais um jogo importante, sem tomar gol. Eu acho que isso é um outro ponto que a gente vai solidificando com o desenvolvimento do trabalho, com o desenvolvimento da competição. Lembrar que a competição é muito difícil, né? Muito competitivo, o adversário também não é à toa que está brigando na parte de cima da tabela. E a gente tem que tirar isso como lição, continuar trabalhando em cima dos nossos erros, das nossas limitações que existem, para que a gente possa estar sempre evoluindo, procurando fazer sempre jogos melhores e seguindo essa trajetória de bons resultados, que é o que vem acontecendo aqui dentro. Sobre o Tite e o Júlio Sérgio, né? Júlio César. Bom, o Júlio se machucou logo no início da partida, uma lesão muscular aparentemente, deve ser reavaliado. Eu acho que isso prejudica demais o trabalho do treinador, porque você queima uma etapa de parada, então só sobram, mesmo podendo fazer 4 substituições, mas somente em 2 oportunidades, então você acaba tendo que pensar em muitas coisas, muitas possibilidades que podem vir a acontecer dentro da partida, então você trabalha muito mais no aspecto de imaginar o que vai acontecer e não só no que está acontecendo, porque você fica preso a 2 paradas somente no restante da partida. Uma pena, né? Mais um jogador lesionado, mas tenho certeza que o quanto antes nosso departamento vai estar atuando bem, como sempre fez, e vai estar recuperando o atleta para que ele já esteja à disposição. E sobre o Titi também, o jogador sentiu câimbras, né? Pediu substituição ali na parte final do jogo. Algo também totalmente normal, já que a primeira oportunidade dele jogando um determinado minutagem dentro de uma partida, primeira vez, então tudo isso tem incidência sobre esse tipo de situação de o atleta estar sentindo câimbras. O Guarani vai utilizar mais garotos da base? Como fazer esta transição da base para o profissional? Fala o técnico Daniel Paulista. Não, acho que seguir fazendo o que a gente sempre fez, né? Os garotos que estão aí dentro do elenco, formados aqui dentro do Guarani, estão treinando muito bem, procurando crescer, melhorar a cada dia. A gente tem trabalhado esses atletas sempre com muito cuidado, com muita atenção, para que eles possam, no momento oportuno, ir ganhando minutos e cada vez ganhando mais corpo, mais casca para enfrentar um campeonato muito difícil como é a Série B. O Tite hoje está mais preparado do que o início da competição, já entrou em várias oportunidades no decorrer das partidas. Hoje teve a sua primeira oportunidade na Série B, começando o jogo, fez um jogo seguro, como a gente esperava. Então, acho que isso aí é tudo um processo. Acho que tendo potencial, tendo condição, a gente vai estar dando oportunidades, sempre pensando no coletivo. Se a equipe necessitar da característica de determinado atleta, essa oportunidade ela pode surgir a qualquer momento. Falou sobre as finalizações. O que faltou para o Guarani concretizar as jogadas? Eu acho que assim, o Guarani passou a chamar mais atenção dentro da competição pela boa campanha, pelos números, pelo rendimento. É lógico que os adversários com certeza vão estudar mais, principalmente o nosso setor ofensivo, a maneira como a gente joga, a maneira como a gente constrói as jogadas. Então a gente tem que ser mais dinâmico, a gente tem que ter mais inspiração, a gente tem que ter mais criatividade, principalmente no último terço do campo, para que a gente consiga furar equipes que jogam da maneira como o Sampaio joga. O Sampaio não jogou contra o Guarani uma única vez, né? O Sampaio vem jogando dessa forma a competição toda, de uma forma bastante defensiva, jogando somente por uma bola, numa transição. A gente conseguiu controlar esse aspecto de não sofrer com a parte ofensiva do adversário, mas infelizmente hoje a gente não teve nos nossos melhores dias em termos de finalização, de estar definindo ali melhor a jogada, num passe, numa finalização, para poder sair daqui para que a gente pudesse sair daqui com mais uma vitória. Mas, volto a dizer, quando a gente não consegue vencer, está sempre somando, é importante. Quais as lições que o Guarani tira desta partida? Olha, a gente tem que criar alternativas, né, de enfrentar esse tipo de equipe, uma equipe que tem uma maneira consolidada de jogar.
É lógico que a gente também precisa de um pouco mais de criatividade, de inspiração para que as coisas aconteçam, mas acho que tudo que aconteceu hoje, é lógico que a gente trabalhou para vencer, tentamos vencer, a equipe lutou, a equipe correu, a equipe foi determinada, jogou com uma postura ofensiva, tentando o gol a todo momento, mas enfrentou do outro lado uma equipe que defensivamente se portou muito bem, dificultou os nossos caminhos. Acho que tudo dentro do processo, né? Eu acho que temos que ter a cabeça no lugar para que a gente possa continuar trabalhando em cima, lógico, dos nossos erros que cometeram hoje e também durante as próprias vitórias que aconteceram em rodadas anteriores. A equipe apresentou erros para que a gente possa corrigi-los, né? Crescer dentro da competição. A gente sabe da competitividade, da dificuldade que é o campeonato. A Série B é muito difícil, né? Há algumas equipes ali hoje que estão crescendo na competição, outras que estão se consolidando, tanto na parte de cima, às vezes na parte de baixo. Então, assim, a dificuldade é muito grande e a gente tem que continuar melhorando o nosso jogo para que a gente continue trazendo bons resultados, como a equipe tem feito, e siga na parte de cima da tabela. No banco de reservas, Júlio César foi advertido pelo árbitro. Já é desfalque certo do Guarani para a partida contra o Vasco. O treinador falou sobre o assunto e também da questão médica do jogador. Olha, a gente pensa jogo a jogo, né? Então, assim, o pensamento era único e exclusivo no Sampaio. A partir de agora a gente vai focar a nossa atenção em cima do Vasco, da maneira como o Vasco atua. Vamos aí assistir principalmente o próximo jogo do Vasco agora, para que é o jogo anterior ao nosso, né, do final de semana, para que a gente tenha uma boa estratégia no jogo de sábado. E vamos analisar as características do adversário. Como eu digo, acho que o jogo, em determinados jogos, ele pede uma característica. Hoje, quando o Júlio se machucou, no nosso entendimento, nós necessitávamos de um jogador de um pouco mais de criatividade, já que o Sampaio marcava de uma maneira individual e a gente poderia tentar desencaixar essa marcação com o Andrigo vindo de fora para dentro, nas costas dos volantes. Tentamos isso, né? Em determinados momentos conseguimos até criar boas alternativas, em outros, né, o adversário conseguiu nos bloquear, situações que fazem parte do jogo. Em outros momentos nós vamos precisar de jogadores que tenham um pouco mais de velocidade na transição, um drible em velocidade. Em outros momentos nós vamos precisar de atletas também que tenham um melhor toque de bola e defensivamente recomponham, como é o caso do Pablo, ofensivamente, no termo citado anterior, de tentar um jogador no 1 contra 1, nós poderemos ter o Matheus, nós temos até o Alanzinho que entrou hoje. Então, assim, nós temos boas opções, mas vamos com calma, temos tempo para isso, para pensar na melhor estratégia, no melhor substituto, para que a gente tenha uma equipe forte em São Januário e possa fazer um bom jogo novamente, e para que a gente possa nos aproximar de um bom resultado. Legal, Batista. Aí a palavra, portanto, do técnico Daniel Paulista, né? Já projetando, inclusive, o Guarani para a partida de sábado contra o Vasco. O jogo vai ser lá em São Januário. Era às 19, passou para as 21 horas. Aquela velha história, né, Batista? É hoje que eu só volto amanhã no sábado, hein, Batistão? É verdade, é isso aí. Jogo realmente muito tarde. Vamos analisar aqui o empate em casa, mas antes da análise do Guarani, quero mandar aqui um grande abraço. Está ouvindo o nosso programa, pediu aqui para mandar um abraço para Juliana Zambelli. Ela está fazendo aniversário hoje, é filha do Dr. Helder. E pediu para mandar também um grande abraço para a avó, que é a Nilza Zambelli. Nilza Zambelli, avó. Dr. Helder é o pai da aniversariante Juliana Zambelli. Alô, Juliana! Grande beijo para você, muito obrigado pela audiência. E eu desejo para você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Bom, eu começo com você, Tigrão. Empate 0-0 em casa. O Guarani faz uma boa campanha na competição, está no G4, mas o empate em casa é sempre ruim, não é isso, Tigrão? Quando o Tigrão tiver condições, ele participa. Carlos Henrique, o bate pesado, falando do Guarani, diz aí, CH. Eu não gostei. Eu não achei que o Guarani jogou mal, não. Acho que o Guarani fez um jogo até razoável, organizado, teve chance de fazer gol.
né? Teve volume de jogo, jogou com inteligência, mas três coisas eu quero destacar na partida de ontem, que assisti pela televisão, evidentemente, eu não trabalhei na partida, mas assisti todo o jogo, depois eu fiz o jogo da Ponte. O resultado não foi bom, empatar em casa não é bom. Não estou desprezando o ponto conquistado, não, em absoluto. Eu acho que o ponto conquistado é muito importante, sempre é muito importante, é melhor do que perder, mas o ideal seria vencer o jogo. E não sei se é uma coincidência ou não, eu acho que não. Isso que eu coloco às vezes que ainda falta alguma coisa para o Daniel azeitar esse time. Perdeu do Coritiba, perdeu do Náutico, empatou com o Sampaio Correia, 3 jogos dentro do brinco. E são times que estão lá na frente da competição. Então tem que ficar aceso nisso, tem que ficar esperto com isso, para ver se é o início realmente de trabalho. Eu estou falando principalmente das 2 derrotas, ou realmente esse time tem alguma dificuldade em momentos um pouco mais difíceis. Não estou afirmando, é para ficar atento. Mas as melhores chances foram do Guarani. Se tivesse um pouco mais de capricho, eu tenho certeza que o time ganharia a partida. Mas a noite não foi de brilho, o time não luziu, como diria Carlos Batista. Foi uma partida boa do time. Mas aquelas peças que estavam fazendo diferença em algumas partidas, Sávio, né? Até o Bruno Silva, que foi bem, Regis principalmente, elas não brilharam tanto como normalmente elas brilham. O próprio treinador reconheceu isso na entrevista coletiva. Faltou um algo mais para o time vencer a partida. Agora, repito, eu não achei que o Guarani jogou mal, não. Essa oscilação a gente pode tratar como normal. Ela vai acontecer em outros momentos também, não é? Não se trata de fim do mundo, mas tem que ficar atento porque que as coisas elas estão diferentes de uma partida a outra. Pode ter relação com a parte física, por exemplo, que a gente não tem dados um pouco mais afinados, mas faltou, né, Batista? Faltou Davó, faltou Sávio, faltou Regis. Esses jogadores, quando jogam bem, invariavelmente o time vence a partida. E ontem não foi isso. Eu queria destacar também o bom performance defensivo do Sampaio Correia, que foi muito competente, marcando, sem a bola, fechou os espaços, deu muito trabalho para o Guarani. O Guarani, em alguns momentos, perdeu a paciência. Enquanto teve paciência no jogo, levou mais perigo. Em alguns momentos, no primeiro tempo e no segundo tempo, o time parou de colocar a bola no chão. Aquele encontro do caminho, do momento certo, você só consegue se você rodar a bola de um lado para outro, não perder a paciência, não forçar as jogadas. E em alguns momentos o time perdeu essa paciência e não pode. Um time experimentado, um time pronto, um time calejado, isso normalmente não acontece. Você sabe que vai enfrentar em determinados jogos algumas características de marcação que você precisa caprichar muito para poder fazer seu gol. E ontem precisava caprichar um pouco mais e o gol não saiu. Então vamos ver a sequência. Eu acho que a entrevista foi muito lúcida do treinador, dizendo exatamente o que aconteceu, né? Alguns destaques positivos, o Bruno Silva, como sempre, né? Eu acho que o menino Titi fez uma partida ok, não comprometeu, mas precisa ver mais o menino jogar. Não dá para tirar conclusão nenhuma de uma partida, mas só o fato dele não ter tremido, na minha avaliação, já é um grande sinal. Pelo menos lá na frente, se o treinador quiser, ele vai poder observar e colocar mais vezes para jogar. Não vai ficar com medo, não vai ficar com o pé atrás. Já viu que o menino pode, numa eventualidade, atuar. Não é atuar daqui 10, 20, 30 jogos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que assim ele pode maturar o jogador e já pode, por que não, ainda nesse campeonato, contar um pouco mais com o Titi. Acho que o Bidu foi muito tímido, mais por conta do ponta direita do Sampaio Correia, jogador que incomodou demais o número 7, que aqui foge o nome, mas ele deu muito trabalho para o lado esquerdo de defesa, direito de ataque do Sampaio Correia. Esse menino aí, ele foi um menino que jogou no lugar do Pimentinha, muito bom jogador e incomodou bastante. Enfim, o Guarani enfrentou um time
arrumado, competente, que vai brigar pela 4ª vaga sim, diferente do que eu vi no começo do campeonato. Esse time foi desmontado e o Sampaio Corrêa conseguiu ir ao mercado, contratar jogadores desconhecidos e montar de novo um time competente. O ano passado fez uma ótima campanha e me parece que a coisa está caminhando para isso, Batista. Para mais uma campanha muito competente de um time para servir de exemplo para outros aí que estão batendo cabeça, que até sem dinheiro, com pouco recurso, você com critério pode montar uma equipe competitiva, como é o caso do Sampaio Corrêa. Júlio Nascimento, para você também. Aliás, o técnico Daniel Paulista, ele justificou aí a entrada do Andrigo, mudou a concepção tática e explicou que o time do Sampaio Corrêa estava jogando de uma forma e ele pensou, né, o Daniel Paulista, em colocar mais qualidade técnica justamente para sair dessa marcação apurada, cerrada, com malhas muito ajustadas, atuando ali numa faixa de 30 metros, então estava difícil penetrar. Mas o time do Guarani, especialmente nos primeiros 15 minutos, pouco antes, até o Júlio César machucou aos 11, né? Até os 11 minutos... Bem no começo. No começo, muito começo do jogo. Mas o Guarani tinha realmente já metido uma bola na trave, na cabeçada do Bruno Sávio. O Rodrigo Andrade exigiu uma grande defesa. Enfim, com 20 minutos de jogo, o Guarani já tinha tirado 5 bolas contra o gol do Sampaio Corrêa. Então se contradiz o Daniel Paulista. Não foi exatamente aquilo, né? O jogo não mostrou exatamente aquilo que ele estava vendo. Então ele mudou a concepção tática desnecessariamente. Claro que o Andrigo é ótimo jogador, tem muita qualidade, mas sempre teve dificuldade para jogar na beirada do campo. E ele tinha outras opções que ele poderia deixar o time exatamente igual o time que estava amassando o Sampaio Corrêa, não, Júlio? Pois é, a gente até alertava antes do jogo, né, Batista, que taticamente o Sampaio Corrêa era um time que era muito próximo ao que é o jogo do Guarani, né? Quase um espelho do que é o Guarani, pelo menos tinha apresentado isso durante toda a competição. Mas em termos defensivos, o Sampaio Corrêa tem uma diferença, porque é um time que tem basicamente 3 jogadores que já atuaram em algum momento da carreira como volantes. Então é muito difícil, de fato, penetrar no sistema defensivo do Sampaio Corrêa. O Guarani, nos minutos iniciais, né, nos primeiros 25 minutos, tinha conseguido isso com certo êxito, né? Tinha a bola na trave, grande defesa do Mota. O volume ofensivo do Guarani era muito bom, prejudicado pela saída do Júlio César. A gente sempre cita aqui que o Júlio César, ofensivamente, pelo menos nas estatísticas, ainda está devendo um pouquinho, mas o papel dele no time, o papel tático, o sem a bola do Júlio, às vezes, faz o Guarani ter mais tranquilidade e dar mais liberdade para o Regis, para o próprio Davó, para o Bruno Sávio. Então o Guarani mudou um pouquinho a característica com a entrada do Andrigo, né? O time ficou um pouquinho até um ritmo mais lento do que seria com o Júlio César ou então com outro jogador que está mais habituado a atuar pela beirada. Mas eu entendi como uma estratégia do técnico Daniel Paulista para tentar vencer os duelos, principalmente no meio-campo, onde o Guarani começou a ter muita dificuldade a partir da metade do primeiro tempo, e não funcionou. Ele tenta corrigir isso depois, no final do jogo, né, com a entrada do Pablo, depois até com a saída do Regis, realocando o Andrigo, deixando o Andrigo na função que o Regis tem executado muito bem, mas são alternativas, né, Batista? Eu acho que o mais importante é que o Guarani enfrentou um adversário que tem feito um início de temporada surpreendente. Eu não esperava o Sampaio Corrêa brigando por G4, hoje não está no G4, mas ficou nessa posição por 10 rodadas, está ali beirando ainda o grupo de acesso, está ali na rabeira, esperando uma oportunidade para voltar, e o Guarani tem pontuado. É frustrante para o torcedor pontuar pouco dentro de casa, contra adversários diretos, perdeu para o Náutico, perdeu para o Coritiba, dentro de casa não conseguiu vencer o Sampaio Corrêa. Claro que isso é frustrante, mas num campeonato tão equilibrado assim, eu estou com o Daniel Paulista, é necessário valorizar esse ponto. Só que isso gera uma responsabilidade em cima do próximo jogo. A campanha como visitante do Guarani na Série B é excelente, mas o próximo jogo é contra o Vasco, agora com o técnico Lisca,
Em São Januário, o Vasco fez um jogo duríssimo contra o Náutico no domingo. Acompanhei o jogo, o Vasco não jogou mal. O segundo tempo do Vasco foi muito bom. Então, é um adversário duríssimo. Se o Guarani, de repente, vai lá e consegue um resultado positivo contra o Vasco, esse empate contra o Sampaio até ganha uma valorização diferente. O grande ponto é que o Daniel Paulista ainda está buscando alternativas de mudar o seu formato de jogo durante a bola rolando e nem sempre consegue isso, né? A gente tem alertado que, às vezes, a substituição do Daniel Paulista não dá a dinâmica que ele queria. Às vezes chama adversário, às vezes não consegue ter um volume que ele queria. Então, é algo a ser melhorado no Guarani. Ele mesmo admite isso, que apesar da campanha muito positiva do Guarani, excelente campanha de terceira colocação de Série B, ele mesmo fala que o time está em evolução e tem muitos pontos a ser melhorado. Eu acho que esse é um ponto. Essa questão de mudar a dinâmica durante os jogos talvez seja algo a ser trabalhado pela comissão técnica, Batistão. E para você, Tigrão, analisando aí o Guarani que empatou em casa com o Sampaio Correia. Diz aí, Tigrão. Achei que o Guarani jogou bem, Batista. Achei que o Guarani jogou bem. Poderia ter liquidado o jogo até 15 minutos do primeiro tempo. Começou com uma intensidade realmente impressionante, né? Começou com um ritmo muito forte. Começou amassando o seu adversário e depois deu uma arrefecida. Agora, a gente não pode nunca, quando o resultado não vem do jeito que a gente imaginava, e também não foi nenhuma tragédia ou empate, a gente não pode só justificar ou explicar um resultado como o de ontem em cima, não é, de defeitos, de falta de qualidade, de equívocos. Nada disso. Nada disso. Você tem que, às vezes, também reconhecer que o adversário teve uma performance boa. A gente tem que reconhecer, por exemplo, a competência defensiva, e eu ressaltava isso ontem, ao longo da jornada, do Sampaio Correia. Então, poderia ter feito com a bola na trave, depois um chute do Rodrigo Andrade, depois outra chegada fortíssima pela beirada direita do Hertz, o cruzamento, depois aquela cabeçada do Thales, que ele reclamou pênalti, teria sido tocado com o pé do adversário na cabeça, e o juiz sinalizou que ele abaixou para cabecear e não houve nada, e eu nessa concordei com o juiz. Poderia ter matado. Depois diminuiu um pouco o ritmo, e algumas coisas aqui nós podemos pontuar com relação ao jogo. Primeira delas, o Titi não tremeu. O Titi fez um jogo, como disse aí agora há pouco o Daniel Paulista, de segurança. Agora, mudou a forma do time jogar, pô. E eu também chamei atenção para isso ontem, quem estava ouvindo sabe o que eu vou dizer, de que por 4 oportunidades no primeiro tempo, o Titi um pouco ansioso, não nervoso, ansioso, normal, pô, foi a primeira partida da vida dele como profissional desde o início, e contra um adversário que está ali na bica, que está muito bem na tábua de classificação e que vem fazendo uma campanha muito boa. E aí é normal para um garoto, claro que é normal, absolutamente normal e compreensível, né? Sampaio Correia chegou ao seu 19º ponto ontem em 12 jogos. Quase todo mundo já jogou 13 vezes, ele tem 12. Então, adversário de qualidade, temos também que ressaltar isso, né? Mas por que é que mudou um pouco com o Titi em 4 oportunidades, onde ele, também pela sua ansiedade, onde ele, também pela sua falta de experiência, e depois no segundo tempo ele corrigiu, e você, Batista, na sua narração, disse por 4 oportunidades no primeiro tempo, Titi, lance cumprido, chutão, errou o passe. Titi descarregou, errou o passe. Titi tira, errou o passe. Não é que ele estava errando o passe. Ele estava tentando, como ele tem uma canhota boa, e canhoto sabe jogar, pô, isso daí não há dúvida. É até diferente de ver o canhoto jogar. Ele estava tentando fazer uma ligação direta e errava. E isso, invariavelmente, devolvia a posse de bola. E não é por causa disso que empatou, não. Estou apenas fazendo uma observação e para mostrar como que tem gente competente vendo o jogo hoje no Guarani que corrigiu isso para o segundo tempo. Ou conversou com ele o Bruno Silva, ou o Rodrigo Andrade, ou o Thales, que era o companheiro de zaga,
ou o treinador, ou todo mundo junto. Ô Titi, espera um pouquinho, pô. Um time que tem, agora é minha opinião, não foram eles que falaram, mas um time que tem Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis no meio campo, você não pode fazer essa bola passar por cima deles. Não pode, é um crime. Agora, se você tem um meio campo do Zé Buscapé, o Tião Lascada e o Zé do Calo, pô, ignora os caras e passa a bola por cima deles. Joga para alguém brigar lá, dá uma casquinha, e aí quem vai de frente briga pela segunda bola. Agora, você tem o melhor meio de campo da Série B e você vai fazer a bola passar por cima deles, o nosso time não joga assim. Tô dizendo eles conversando com o Titi. Imagino, porque pro segundo tempo ele fez só uma vez. E mesmo assim porque estava pressionado. No primeiro tempo, não. Mesmo sem estar pressionado, ele, com a cabeça erguida, 2 ou 3 opções para passar a bola, ele dava o esticão. E aí a bola deixou, por algumas oportunidades, de passar pela zona da inteligência e da qualidade do Guarani, onde a bola sai redonda, vertical e perigosa para os homens de frente. E aí o Sampaio agradecia, né? De forma muito cordial, caía no peito do zagueiro, caía na cabeça, ele trabalhava a bola e vinha para cima do Guarani lentamente, sem se expor. Esse é um aspecto que foi corrigido. Então estou colocando um defeito do primeiro tempo que foi corrigido para o segundo, mostrando que ninguém está dormindo de botina. É o primeiro. Segundo, a entrada com a contusão, né, lamentável contusão do Júlio César, a entrada do Andrigo deixou morto o lado esquerdo do Guarani. Porque o Andrigo, quando joga na beirada, ele rende um pouquinho mais, mas na direita. Na direita. Na esquerda, não. E aí ele instintivamente caía por dentro, às vezes até congestionava um pouco o raio de ação do Regis e não rendia, porque ainda está sem ritmo. É ótimo jogador, vai ajudar muito. É muito bom jogador e já provou isso com a camisa do Guarani. Mas ele está voltando de um periodão e tal, não começa as partidas, tem entrado com os jogos em andamento. E ontem eu acho que não era ele o cara para entrar. Quando o Júlio César se contundiu, né? O cara era o Alan Vitor. Esse era o cara para entrar. Nem o Lucão do Break. Ah, podia botar o Lucão do Break e puxar o Davó para a beirada. Eu não faria isso. Mas optou o Daniel Paulista, eu acho que ele errou, mas com a melhor das boas intenções, até porque ele bota muita fé no futebol do Andrigo, de vir com o Andrigo. Então são aspectos que corroboraram para que o Guarani não tivesse uma atuação linear durante os 90 minutos. E no segundo tempo o time ficou mais lento, os jogadores foram cansando, aí o Regis foi sacado por cansaço, vem o Pablo no lugar dele para fazer a beirada direita, e aí o Andrigo definitivamente vem por dentro, né? Aí vem definitivamente por dentro. Por quê? Porque na canhota já estava o Alan Vitor, que quando o Regis saiu, o Alan Vitor já estava no jogo. Entrou no lugar do Bruno Sávio. Elas entraram juntos, né? Então houve uma reordenação, mas a capacidade e a organização defensiva da equipe do Sampaio Corrêa contribuíram para que o Guarani também encontrasse mais dificuldade do que em outras partidas. Então eu, por exemplo, não vou dizer que não ganhou porque o Regis não rendeu. O Regis jogou bem de novo. Eu não vou dizer que não jogou bem porque o Rodrigo Andrade não jogou. Jogou bem de novo. Eu não vou dizer que o Bruno Silva não jogou bem porque eu votei nele como craque do jogo e ele foi eleito o craque do jogo, né? Então, o Batista apenas votou no Regis, foi uma votação rápida que a gente já estava passando o comando da transmissão para o jogo da Ponte. O Batista votou no Regis. Eu, o Marcos Luiz e o Gleger votamos no Bruno Silva. Então, os bambambãs, os caras que decidem, o Bruno Sávio não jogou mal, meteu bola na trave, infernizou ali pelo lado direito. Então o Guarani não jogou mal, não. Agora, é utópico, né? É algo fora da curva, fora da realidade, a gente ficar imaginando e vendendo essa ilusão para o torcedor do Guarani, que o time encaixou e depois de ter goleado na sexta-feira a equipe do Confiança, lá em Aracaju, pô, meteu 4, já tinha feito 4 no Brusque, já tinha metido 5 para cima do Operário.
O Guarani é a máquina de 78 e agora vai ganhar todas até o final. Vai enfileirar 15 vitórias seguidas. Não, o campeonato é parelho, o campeonato é difícil, vai ter um dia que alguém não vai estar bem e não dá para vender essa ilusão para o torcedor do Guarani. Mas o que é o mais importante? É que o Guarani está na terceira colocação, é que o Guarani está ali, entrou no G4 e não está com pinta de sair. E mais uma vez jogou bem e não perdeu. Vem a 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. Então, em 15 pontos, o Guarani fez 13, sendo que 6 desses fora de casa. Campanha excepcional. Agora, vamos devagar, né? Daqui a pouco nós vamos abrir aí e os caras mais afoitos e tal. Pô, sabe, esse técnico aí, pô, ganhou 13 em 15. Ah, mas não ganhou em casa de novo. Mas outro dia mesmo goleou o Brusque. Então vamos devagarzinho, o trabalho está certinho, um equívoco ou outro ontem, pontuados aqui por mim, também não sou o dono da verdade, alguém pode concordar, outros podem discordar, mas nada de tragédia, nada de criar um ambiente hostil do ponto de vista da opinião, porque está tudo certo. O Guarani está fazendo direitinho tudo aquilo que está no manual da boa campanha para subir. Só uma correção, o Tigrão falou que o Sampaio Correia ganhou o seu 19º ponto, ele ganhou o 20º. Ele tinha 19 com um empate diante do Guarani, chegou a 20 pontos, está na 6ª colocação, tem o mesmo número de pontos que o CRB, mas o CRB tem um jogo a menos. Sampaio Correia já fez 13 e o CRB ainda fez 11. Aliás, os 4 primeiros, Náutico tem 26, 12 jogos, ainda vai jogar. Curitiba 24 tem 11 jogos, portanto 2 a menos. Guarani 23, 13 jogos. O Goiás 23, 13 jogos. CRB, como eu disse, é o 5º colocado, 20 pontos, 12 jogos. E o Sampaio Correia, o 6º colocado, 20 pontos. Eu falei quanto, Batista? O Batista, eu falei quanto? 19. Ah, eu falei errado. Então, tá aqui, ó. Tô com a classificação aberta aqui. E ainda falou que tinha um jogo a menos. Não, eu peguei os números do Brusque aqui, tá? O distintivo é totalmente diferente, mas as cores aqui no aplicativo que eu estou com ele aberto, né? Ou a pontuação de ontem, né? Não. O Sampaio aqui tá com 20 em 13 jogos. Ele é o 6º e eu peguei aqui a pontuação do 7º. Me perdoem pelo deslize. Tudo certo, Tigrão. Você tem enorme crédito. Não se preocupe com isso. O Tigrão também erra. O Tigrão também erra. E é o seguinte, com relação ao Titi, né, desses lançamentos aí que o Tigrão falou, não sei nem por que ele andou fazendo isso, talvez uma insegurança. É a chamada bola de segurança. Quanto mais longe a bola estiver do cara, mais ele está seguro, sem a possibilidade de erro. De todos os lançamentos que ele fez, teve um que deu certo, e ainda foi o acaso. Ele deu um chutão lá de trás, a bola bateu no costado do Bruno Sávio e se ofereceu para o Diogo Matheus, que vinha por dentro fazendo a diagonal. Aí ele deu uma canhotaça, rapaz, uma pancada violenta e exigiu uma grande defesa do Mota. Então, de todos os lançamentos do Titi, pelo menos um, ainda que seja ao acaso, porque o lançamento do Titi deu nas costas do Bruno Sávio, mas pelo menos um encaixou. Isso aí funciona assim, né, Batista? Se a fase fosse ruim e o Guarani tivesse lá embaixo, aí a gente ia dizer, mas que falta de percepção do Bruno Sávio, pô. Ele tá vendo que a bola tá viajando e ele vai correr sem olhar para a bola e entrou embaixo da bola e ela bateu nas costas. Mas como ela bateu nas costas e o Guarani é o 3º colocado e quase, por muito pouco que o Diogo Matheus não fez o gol, não fosse a belíssima defesa do Mota, aí o discurso é outro. Sabe o que a gente fala? Bruno Sávio é fera, jogada ensaiada. Esse é fera, enxerga, tem olho na nuca, fez um passe com as costas. É assim, Batista. Quando tá dando certo, tudo dá certo. E como diria mestre Eli Carlos Alberto Pereira, certo é o que dá certo. É isso aí, já pensou se sai o gol, hein? Jogada do Titi, um passe de costas.
do Bruno Sávio. Ia colocar no DVD dele o seguinte: este jogador é um fenômeno. Até de costas ele passa a bola e acha um companheiro para fazer o gol. Quando a fase tá boa, vale. Se fosse o Guarani lá para baixo, o torcedor já ia dizer assim: mas o Bruno Sávio é burro, hein? Mas o Titi não comprometeu, foi bem, né? Foi firme, foi seguro lá atrás. Nenhum lance que tenha comprometido ele. Mas estava um pouco nervoso, um pouco agitado, normal para um jogador que está sendo lançado aos poucos aí no time do Guarani. E tem muito futuro, porque tem muita qualidade, canhoto, bate bem na bola, é técnico. Está surgindo aí mais um grande jogador da base do time campineiro. E pode ser titular também na partida de sábado, né, Batista? Porque será difícil, né, o treinador contar, por exemplo, com o Carlão, com o Ronaldo Alves, com o Ian Carlo, jogadores que estão aí em tratamento médico. Batista, eu dei uma passada de olhos na súmula, né? E só para verificar a questão que envolve o Júlio César, então realmente o Júlio César, Batista, ele tomou o cartão, e olha só, o cartão dele foi no banco de reservas aos 41 minutos do segundo tempo. E tá aqui a súmula, ó. Motivo: reclamar, protestar verbalmente ou por gestos ostensiva e ofensivamente contra a decisão da arbitragem. Não dá para tomar um cartão desse aos 41 do segundo tempo no banco de reservas e ficar suspenso para a partida contra o Vasco, né, Batista? Mas eu acho que foi proposital, viu, Marquinhos? Será? Se ele machucou, ele já zera um cartão, né? Se ele tá machucado, ele já não vai participar do jogo. Zera o cartão para a sequência do campeonato. Foi inteligente. Ele tomou o cartão porque aí dá mais tempo para se recuperar. Como ele ia ficar parado mesmo, né? Porque a contusão muscular, ela não corrige, não sara em um curto espaço de tempo. O jogo é domingo. Então... Não, o jogo é sábado às 9 da noite, Batista. Eu tô esperando, Batista. Tô dando a dica pra você, ó. Tô falando igual o Silvério fala. Tô pedindo assim, ó, me chuta. O jogo é às 9 da noite no sábado, Batista. O jogo mudou pra sábado? É, sábado às 9 da noite. Sábado, 9 da noite. Era sábado às 19, passou para sábado, 21 horas. Era sábado às 17. Às 19. E às passou 19. para sábado às 21. Toda vez que eu vejo esse horário aí, eu me lembro do circo Bostock. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Às 9 da noite, 9 da noite. Então ontem você falou assim pra mim: Marquinhos, você tá devagar, hein? Hoje eu falo pra você: Batista, você tá devagar, hein? Tô dando lançamento pra você, hein, Batistão? Então quando você falou, eu falei: olha, tá me lembrando alguma coisa, rapaz. Esse horário aí tá me lembrando alguma coisa. Agora que o Tigrão falou. Agora que o Tigrão recordou o motivo, o que é que estava lá dentro da minha caixa craniana, ressoando esse negócio de 9 da noite, entendeu? Então agora que o Tigrão lembrou é que eu me atentei o que é que realmente lá dentro aquela voz estava ressoando dentro do meu crânio. Então é isso aí, o jogo é sábado às 9 da noite, ou como falava a menina do circo. Depois ela cresceu, continuou fazendo a propaganda, e aí todas as vezes que, acho que o pai dela, não sei se era pai, o que era, mas era um senhor de barba, que falava da sessão do circo. E ela, na hora de falar o horário do circo, ela falava 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Ela tá morando em Campinas, viu, Batista? 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Olha aí, ó. Ela tá morando em Campinas, é bugrina, e nós estamos tão velho que ela já estava ontem, quando o Marquinhos deu a alteração do horário, ela estava com a bisnetinha dela no colo, aquela menininha, você vê a idade que nós estamos. Ela era uma menininha. E ela falou assim pra bisnetinha dela: minha bisnetinha, você sabe que hora que o Guarani joga? Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Oi! Circo Bostock. E você pode continuar mandando pra cá
as suas mensagens, 971021493. Já tem o Fala Galera. Hoje vamos até às 19h15. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. E atenção, Ouro Verde, vem aí uma grande loja da Cirúrgica Popular, especialmente para a população do distrito de Ouro Verde. Disque entregas, ligue 3295-5188, WhatsApp 999-47-1980. Mande uma mensagem, 999-47-1980. Mande a mensagem, faça o pedido e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Trânsito. Pela Campinas Montemor, o trânsito é intenso no sentido Hortolândia, do acesso pela Lix da Cunha até o Parque Santa Bárbara. No sentido rodoviária, tráfego carregado na altura da IBM e da Avenida Emancipação. Quem não ama a festa junina? Ainda mais quando tem sagu de vinho delicioso e quentinho. Acesse a loja Caldo Bom e aproveite mais um pouco o São João. Caldo Bom, por que não festa julina? Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, tem Palmeiras em campo às 7h15 desta quarta-feira na Libertadores da América. O provável Palmeiras, o técnico Abel Ferreira com Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Renan, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Breno Lopes e Daverson. Vai enfrentar a Universidade Católica do técnico Gustavo Poyet, que vai a campo com Sebastião Pérez no gol, Reboledo, Lanaro, Huerta e Paró, Saavedra, Leiva, Marcelino Nunes, na frente Fuenzalida, Zampedre e Valência. Lembrando que quem apita o jogo é o venezuelano Alexis Herrera, partida que terá transmissão de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Oitavas de final, o Palmeiras venceu por 1-0 em Santiago e entra em campo para jogar pelo empate e enfrentar o São Paulo nas quartas de final. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja.
Brasitone, a solução mais próxima de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. Chegada ao Balão do Castelo tem trânsito carregado pela Andrade Neves desde a Erasmo Braga. Pela Alberto Sarmento, lentidão do Balão do Castelo até a Alix da Cunha, no sentido Vila Teixeira. Pela Francisco José de Camargo Andrade, trânsito congestionado da Dona Rosa de Guzmão até a chegada ao Balão. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo agora ouvir. vai, hein? Fala, galera. Primeira mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite. Hoje é você que está no comando. Wilson de Marge. Fala, Wilson. Batista, a falta de torcida em campo está fazendo a diferença. Se tivesse torcida nos jogos, a Ponte Preta não estaria nessa situação. A torcida já teria pressionado e teria tomado uma atitude. O Leão dá jeito nessa cambada de mercenário. Pode ter certeza. Ele iria impor qualidade e também profissionalismo. É coisa que está faltando. Vergonha na cara. Abraço. Wilson de Marge. Muito obrigado. Mais um áudio no ar. Boa tarde a todos. Aqui é o Henrique do Jardim Leonor. Boa tarde, Henrique. Equipe amada, é o seguinte, não existe no Guarani nenhum juvenil, nem que tenha 16 anos, que é centroavante, pra pôr nesse time. Que é isso? O Lucão, quando entra, parece segurança. Só fica andando, só anda segurança e separa aqui e separa ali. Pelo amor de Deus, vê se tem alguém aí centroavante no juvenil, por favor. Obrigado, abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Mais um áudio no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Sérgio das Paineiras, Ponte Pretano.
O pessoal está querendo a cabeça do Kleina, mas não adianta, cara. A Ponte não vai mudar se não tiver um choque de gestão aí no departamento de futebol. Já que o Tiãozinho não quer sair, cara, que tenha a hombridade, pelo menos, de tomar umas atitudes aí, né? Na minha opinião, pegar e rescindir contrato, já deixa treinar em separado. Renatinho, Niltinho, esse Lucas Cândido, quem mais que tem ali? Locatelli. Esses caras não estão correndo pelo time e não estão ganhando o salário mais alto que tem. Então ninguém corre, cara. E o Camilo dá uma chance pra ele aí, ele e o Rodrigão, cara. Põe sexta-feira. Se os caras não jogar, pra ficar picando couve aí, cara, põe o menino aí do aspirante, tem bastante molecada pra correr aí. Ok, mais um. Boa tarde, Batista, Júlio, galera aí da Band. Boa tarde. Alex aqui falando. Sou o torcedor Alex do Guarani. Tô acompanhando o noticiário aí da Ponte. Vocês falando aí sobre a gestão, né, do presidente, contratação de técnicos, jogadores. E o time não joga, né? Não joga. O Guarani aconteceu muitas vezes isso daí, né? Dentro da diretoria, né? Vaidade dos próprios bugrinos, né? Internamente. Aconteceu rebaixamentos do Guarani, né? Má gestão, né? E hoje é um pouco diferente, né? O Ricardo aí pegou uma equipe boa aí de bugrinos, né? E tá levantando o Guarani, né? Hoje a gente tá brigando pelo acesso aí, se Deus quiser. E a Ponte no passado teve o Carnielli que bancava, né? As boas campanhas que eles fizeram, né? Um abraço aí, fica com Deus. Abraço, fica com Deus também. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Lupe. E a todos da mesa. Boa noite. Ainda bem que eu ouço o programa de vocês para mim ter um pouco de alegria, né? Porque o que essa diretoria, esses diretores medíocres estão fazendo com a Ponte Preta, isso não existe. Isso não existe. É inadmissível. Graças a Deus tenho vocês do rádio para alegrar a gente. É o Batata de Rio Preto. E o Lupe é o melhor repórter esportivo setorista do Brasil. Um abraço. Abraço, Batata. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes. Boa tarde. Engraçado ouvir que o Gilson Kleina tem a possível última chance. E quando que vai ser a última chance do Alarcon? Quando que vai ser a última chance do Tiãozinho? Fala pra gente aí. Quando que vai ser a última chance desses pilantra aí? Um abraço a todos. Mais um. Boa noite, Júlio e equipe. Ô, Júlio, eu vejo como positivo a ideia do Daniel Paulista colocar o Andrigo na beirada. Não deu certo. Na próxima vez ele não fará isso. É dessa maneira que ele vai achando o jeito do time jogar. E a respeito do jogo, o Guarani não deu sorte. Por isso não ganhamos o jogo. Mas é isso aí. Estamos evoluindo cada vez mais. Boa noite a todos. É o Itamar. Mais um. Amigos da Band, Newton de São Bernardo do Campo. Eu não vejo que o problema é o Gilson Kleina. Eu vejo que o problema é o Camilo que não acerta uma falta, um cruzamento. Como o Tigrão falou outro dia, ele é um maestro, né? Mas ele não está jogando como maestro. Então na minha humilde opinião, o cancro está aí. Bom? Que o meio de campo não existe. E o Gilson Kleina está quantos jogos? 10, 11? O Fábio Moreno ficou aí 8 meses. O que ele apresentou? Nada. Então, a má formação do elenco que vocês falaram é correta. Agora, vai tirar o Kleina, vai colocar quem? Quem tem que sair é o Sebastião Arcanjo e os seus comandados. É isso que tem que sair. Mais um. Boa noite, pessoal. Aqui é o Moacir que está falando.
Pela criatividade da diretoria da Ponte, já está provado que o próximo técnico da Ponte vai ser o João Brigatti. Vai vendo o que eu estou falando e depois vocês conferem. Mais um ouvinte. Boa noite, pessoal da Band Campinas. Saudações bugrinas aqui de Santos. É Fábio que está falando. Olha, ontem eu achei o time muito lento. Bruno Sávio e Davó são jogadores vagalumes. De vez em quando eles acendem, de vez em quando eles apagam. E o Lucão, infelizmente, foi uma contratação errada da diretoria. Ele é pior do que o Rafael Costa. Incrível. Abraço a todos. Mais 2 para finalizar. Estou correndo mais aqui para ver se dá tempo de colocar o máximo possível. Mais 2. Ouvinte Nenhum treinador que vier na Ponte vai aceitar empresário escalando o jogador porque trouxe, porque a Ponte não tem grana, e ele vai ter que colocar no time o treinador para jogar. Não vai. Então vai ficando Kleina. Vai ficando Kleina. E se o Kleina não ficar daqui 2 jogos, vai voltar o Roberto Moreno. E a Ponte vai cair para a Série C. Isso é certeza. Não há dúvida disso. Eu estou falando isso na primeira rodada do campeonato, quando vi a Ponte jogar com o Brusque. Eu estou falando isso. Mas lógico, eu não posso falar aí. Mas estou falando aqui, ó. No Campeonato Paulista também todos tinham certeza absoluta de que a Ponte seria rebaixada para a Série A2. E não foi. Gilson Kleina foi demitido, chegou o João Brigatti e a Ponte não só permaneceu na Série A1, como se classificou e fez um ótimo papel no Campeonato Paulista. Aliás, lá no YouTube tem uma enquete, tá? É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e a enquete é: Ponte Preta deve continuar com Gilson Kleina no comando técnico? Lá tem sim e não para você opinar, tá bom? Então entre lá pelo YouTube, dá para participar da nossa enquete. Último áudio. Boa tarde. Se o Guarani conseguir subir, ele vai ter assegurada a participação na Copa do Brasil do ano que vem? Obrigado. Ô Júlio, você que é o especialista no assunto aí, como é que funciona o Guarani subindo, tem assegurada? Tem que ser campeão, não é isso? Para assegurar diretamente, sem os cálculos, o título da Série B garantiria, Batista, mas tem um lado bom do Guarani. O Guarani, na última Copa do Brasil, ele pagava ainda pelo último ano de Série C. Esse ano não, porque são os últimos 5 anos, já é 2017, quando o Guarani já voltou. Então, mesmo que, de repente, não consiga o título, se o Guarani ficar ali, figurar entre os primeiros, top 8, top 7, muito certamente, via ranking da CBF, ele vai estar dentro da Copa do Brasil do ano que vem. Olha, em instantes vem aí o Ulisses Costa, tem Palmeiras e Universidade Católica, Libertadores, aqui na Bandeirantes, a bola rola às 7h15, agora os destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final da Ponte Preta, repórter que foi elogiado aqui, Antônio Lupi. Opa, e agradeço ao Batata lá de São José do Rio Preto pelo elogio, agradeço aí pelas palavras. A Ponte Preta se reapresenta amanhã e vai tentar a reabilitação contra o Goiás. Difícil, mas vai. Sexta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma chance para o técnico Gilson Kleina tentar assegurar a sua vaga no comando técnico da Macaca. Batista. Carlos Henrique, o bate pesado e o seu destaque final diz aí, CH. Hoje o futebol feminino meteu 5 na China, lá no Japão, Jogos Olímpicos. Amanhã, 8 da manhã, tem Brasil e Alemanha. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Abraço aqui para o Aderbal da Brasitone, parceiro comercial aqui da Rádio Bandeirantes. Diz aqui o Aderbal do nota 10 pelos comentários e considerações do Valdemir Gomes. Parabéns, forte abraço. Valeu, Aderbal, um abraço para você, muito obrigado. E o seu destaque final, diz aí, Tigrão. Para dizer, mandar um abraço para o Aderbal, que é amigo, é suspeito. Um abraço, muito obrigado pela generosidade. E perguntar para você se na estreia na Olimpíada do futebol masculino amanhã, meu caro Batista,
se podemos dizer que Brasil e Alemanha é metal esfregando em metal. Sim, Brasil e Alemanha, aí realmente põe metal nisso, né? Metal esfregando em metal e vai dar o quê? Qual o palpite, ô Tigrão? 7-1 pro Brasil, boa noite. E o seu destaque final, Júlio Nascimento. Vamos acompanhar agora a vitória do Palmeiras por 2-1 contra a Universidade Católica e amanhã acordando cedo para acompanhar o empate do Brasil com a Alemanha, Batistão. Legal, Marquinhos, tá ok aí? Pro destaque final. Destaque final do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Só lembrando que os jogadores do Guarani estão com o pensamento voltado para a partida contra o Vasco. O jogo saiu das 7 da noite do sábado para as 21 horas. Técnico Daniel Paulista não poderá contar com Júlio César. Além de machucado, o atleta está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Termina aqui Bandeirantes Esportiva, na sequência Palmeiras e Universidade Católica. Vem aí rasgando a lata, Ulisses Costa, vai Ulisses, tchau! Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. De ataque com Wesley 11, Davidson 9. Universidade Católica do Chile, Capela. Do técnico Gustavo Poyet, tem Sebastião Pérez, Reboledo, Lanaro, Huerta e Parô, Saavedra, Gutierrez e Leiva, Valência, Fansalida e São Pedro centroavante. Apita o árbitro, toca na bola do Verdão, é na rola, se é na rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, Brasil, aqui na Microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. A bola falta no campo de defesa, tentando descer o time do Palmeiras. Foi chuta para o setor de esquerda, muito forte. Alô, torcida do Verdão, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona novamente para a cobrança de lateral na Universidade Católica. Vai ser jogando novamente do meio do campo de defesa. Reboiedo vem para o toque de bola, solta contigo no setor intermediário com o jogador Saavedra. Saavedra prende para o setor de esquerda para Paro, domina, recolhe pelo comando de ataque, vai para Fintarraro, recolhe para o seu campo de defesa, vai para o break em cima da marcação, tentou levantar na frente do comando, aparece para ganhar o time do Palmeiras, vem para o toque de bola com Veiga, Veiga domina, o maestro do Verdão prende a jogada pelo setor de esquerda, vai para o toque de bola, abre na zaga central, tentou o toque de bola, curtiu para Renan domina novamente pela ponta, abre a jogada para a direita do campo de defesa, sai jogando com Marcos Rocha, que deixou a jogada na frente, dominou novamente, tem Felipe, ele tentou passe de bola, Felipe Melo já arredonda a jogada, soltou pelo setor de esquerda para Renan, ele desce para apoio, vem para a finta, dá o tapa na bola, partiu pelo setor de esquerda, tentou o toque de bola, ganha na velocidade, recolhe o Wesley para o time do Palmeiras, são dois na sua marcação, toma falta, o árbitro manda seguir, é bola para a equipe da Universidade Católica que sai jogando, a bola volta pelo seu campo de defesa, vem Davidson para marcação, aperta, ele tenta ganhar a jogada, vai pôr para fora, tomou o tranco ali no pé direito e ficou caído o Wesley, o árbitro não marcou porque não quis o pé esquerdo, me desculpe aí, Vini. E eram dois jogadores do Universidade Católica do Chile ali em cima do Wesley e fiquei com a impressão de que o Gutierrez, camisa 13, foi quem deu a pisada mais forte. O Wesley agora sim se levanta, mas reclamando barbaridade, comecinho de jogo 0-0. Alô, Luiz Teixeira, tá ligado no microfone Bandeirantes. É que o Capelandes olhou pra mim e falou, fui no dentista ontem e fiz um orçamento pra dar uma arrumadinha nos dentes. O Capelandes tá no jogo aberto, tá na Band e tal. Eu falei, legal, Capê, quanto ficou? Ele falou, 62 mil. Eu falei, pô, volta pro útero da mamãe e nasce de novo, que tá feio. Colocou o cabelo, gastou 70, não ficou bom. 130 conto no cabelo e no dente, tá ruim o negócio, hein, ó. Tá louco, viu? É bola no campo de defesa, domínio do campo de retaguarda, domínio do campo de defesa, volta pro tanque Garnac, vem pro toque de bola, o time do Palmeiras sai jogando contigo com o Everton, ele bate à frente do comando, vem pra apertar, tenta ganhar a jogada contigo do meio de campo, recolhe novamente o time do Palmeiras para sair jogando, recolhe do campo de retaguarda, vai pra finta, prende o lance, curtinho, Zé Rafael tá no chão, árbitro para marcar falta, nele, é falta pra equipe do Chile, Universidade Católica do Chile bater, fica Leiva na reclamação, tá parado o jogo aí. É a primeira falta cometida a favor da equipe da Universidade Católica, que com este resultado, qualquer empate estará eliminada da próxima fase da Copa Libertadores da América. Por enquanto, 0-0 no placar do Allianz Parque.
aqui. 0-0 é o placar do jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. A bola volta do campo de defesa. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreva no nosso canal de YouTube. Vamos chegar a 1 milhão. Vamos chegar a 1 milhão. Alô, torcida do Verdão. Se inscreva no nosso canal de youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos pertinho de 1 milhão. Faltam só 4 mil. Domínio do campo de ataque. Aperta na marcação. Vem para o toque de bola. Universidade Católica. A bola foi solta dentro da grande área. Felipe Melo tentou tirar, a bola puxada, vai para fora, mas já vai dar escanteio, hein, ou não? Deu impedimento, é bola para a equipe do Palmeiras bater dentro da sua grande área, impedimento para o time do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa e tentar sair para o jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil, já recolhe pelo campo de retaguarda, vai para a finta, prende o lance, curtindo no setor intermediário, meu irmão Paixão também está curtindo o sonsaço, Bandeirantes Paixão, obrigado pelo carinho da sintonia, forte abraço para você, grande Paixão torcendo para o Verdão, é para do campo de defesa para sair para o jogo. Deixa eu ver se tem mais alguém que Paixão. Só vi a mensagem dele chegar aqui. É que chegam muitas mensagens durante o jogo. Só tá ele na Paixãozão. Domínio do campo de defesa. Vem pra finta, aperta o time do Palmeiras. Tenta descer da esquerda. A Mari também tá em Portugal. Torcendo pro Verdão. Tá na grande Mari. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Branco em Veracruz. Da minha querida Veracruz. Ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Vai pra finta. Tenta o toque de bola curto pelo setor de esquerda. Lateral. Cobrado para o time do Palmeiras. Lateral cobrado. Alô, Dudu Capelo também curtindo o som Bandeirantes. E vem Verdão. E vem com Wesley pelo setor de esquerda, já está no bico da grande área, cortou na linha lateral da grande área, puxou para dentro, vai bater pro gol, fez F1, 2 na sua marcação, ele perde o lance, na boa chegada do Palmeiras, mas eram muitos homens na marcação de Wesley, ela volta com Zé Rafael, que domina para o time do Palmeiras, volta pelo seu campo de defesa, toca para Felipe Melo, vai ser jogando todo de vinho no campo de defesa, o Everton, o goleiro do Verdão, na Corvinho, ele prende, recolhe pelo campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, avança no campo de ataque, 63, o Dente é muito, bola volta no campo de defesa, domina o time do Palmeiras, sai jogando com Gomes prende, abriu no toque de bola curtinho, recolhe com Renan lá atrás no campo de defesa com o Everton. Você eletricista, que é craque, faça um gol de placa, use fios e cabos elétricos com dos Cabos, a melhor do Brasil, dos Cabos dessa marca eu confio, a bola volta no campo de defesa, domina o time do Palmeiras, sai jogando com o Everton, Universidade Católica toda fechada no campo de defesa, a bola foi solta pelo campo de retaguarda, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, domínio do campo de defesa, abriu na ponta, tanto o toque de bola, sai jogando novamente, avançou o time do Palmeiras, tentou o toque de bola, recolheu, não foi, volta à frente para Scarpa, muito forte, lançamento vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a Universidade do Chile bater, eu quero você, Universidade Católica do Chile, tem tiro de meta a ser cobrado, eu quero você comigo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem, eu boto fé na torcida do Verdão, vamos se inscrever no nosso canal do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vamos chegar a 1 milhão na Bandeirantes, vem comigo torcedor, o tempo não para, Bandeirantes marca. A gente começou a brincar com esse negócio de YouTube faz pouco tempo, não tinha mais, mas vamos chegar a 1 milhão hoje. Eu quero vocês se inscrevendo no nosso canal. Você confere, jogado 6 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua Allianz Parque, Palmeiras e Universidade Católica do Chile, 0-0, vai dando Verdão com esse placar nas quartas de final para pegar o São Paulo. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 1-0. Alô, Gavi Guimarães. Alô, Ulisses, pelas oitavas de final da Libertadores, Barcelona do Equador e Vélez Sarsfield vão empatando por 0-0. Mais tarde, o Flamengo vai enfrentar o Defensa e Justiça no Mané Garrincha. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É bola no campo de ataque, falta para a Universidade do Chile, bater, se posiciona, vem Gutierrez para a cobrança de falta pelo setor de esquerda, placar do jogo, vem para o levantamento, Universidade Católica tem cobrança de falta, árbitro vem pelo comando, bola foi solta pelo setor de esquerda, tenta o levantamento à frente dentro da grande área, afasta o zagueiro, vem para tirar dali, a bola quica na intermediária, na puxada, na meia bicicleta, pega firme Everton, que coisa, hein? E o Everton tomou um tranco nas costas ali. Seria exatamente o meu destaque. O que aconteceu? Logo depois que tem a finalização bonita por sinal do centroavante da equipe da Católica, ele faz a firme e boa defesa. Quando vai ligar o contra-ataque, o jogador tenta barrá-lo, tenta impedi-lo. E aí na hora que ele vai fazer a reposição, tem esse tranco, ele aproveita para dar uma valorizada, até porque qualquer empate classifica o Verdão para a próxima fase da Copa Libertadores da América 2021. Ulisses,
Pois não. Só um detalhe, primeira reclamação ou orientação do banco de reservas do Palmeiras, e não foi nem do Abel Ferreira, foi do auxiliar, o João Martins. Tá irritado, incomodado com a postura do Palmeiras, entendendo que o time tá muito atrás, muito defensivo. Ele tá pedindo pro Marcos Rocha e também pro Renan, os laterais desta noite, subirem um pouco mais. Eu vou até aproveitar que o jogo tá paralisado e o Everton tá caído no campo de jogo recebendo atendimento, para falar sobre a lateral esquerda do Palmeiras, porque hoje, mais uma vez, o zagueiro canhoto da base de 19 anos, o Renan, quem tá jogando, mesmo com o Vinha no banco de reservas. O lateral esquerdo do Verdão tem negociação avançada para defender as cores da Roma, da Itália. Negócio gira na casa dos 11 milhões de euros, cerca de 68 milhões de reais. Só que o Palmeiras tem 57% dos direitos econômicos e vai ficar com 40 milhões de reais. O Vinha queria jogar, tanto é que treinou segunda e ontem, mas claro que deve ter chegado aquele telefonema de um empresário pedindo para que ele ficasse fora do jogo de hoje. Então está fora porque foi vendido, pois não, Zaidan? Agora, se está vendido e está fora, então que não fique no banco. Se está no banco, é porque pode jogar. Se pode jogar, deveria ter sido escalado. Até porque essa reclamação de que os laterais precisam apoiar mais, o Renan é um zagueiro. Se quer um lateral apoiador, coloca o Vinha. Ele ainda é do Palmeiras. É bola do campo de ataque, vem pelo toque de bola, Veiga, domínio para o time do Palmeiras, ninguém marcou, ele levou para o meio de campo, ficou no chão, a hora que perdeu a bola volta com o time da Universidade Católica para ser jogador do campo de defesa, recorde Universidade Católica, a bola foi solta para paro, ele domina pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação, no primeiro faz o break em cima da marcação, recolheu, tentou a finta, tenta o toque de bola, sai jogando contigo para o meio de campo, você ligado no microfone, Bandeirantes, a Bandeirantes com você, aperta no campo de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, perto da Universidade Católica, está parado o jogo, está marcado impedimento para o time do Palmeiras, bateu do campo de defesa. Para de reclamar aí, Wesley. Tá reclamando o quê? O juiz deu impedimento? Vai reclamar do quê, pô? Ele não tinha entendido o que aconteceu. Na hora que conseguiu fazer o break em cima da marcação, o Rebochedo, ele conseguiu tomar uma pancada do Wesley. Aí, antes do árbitro marcar essa falta que o